Áudio produzido pelo canal DK. Curte, compartilha e ativa o sininho. Bora para a novel. Lord of Mysteries, capítulo 171. Promoção e aumento salarial. Depois de sair da casa de Azik, Klein pegou uma carruagem pública de volta à Rua Narciso. Ao abrir a porta de casa, de repente viu uma figura sentada na sala de jantar. Klein instintivamente apertou a bengala na mão, mas rapidamente percebeu o que estava acontecendo. Não era um ladrão, mas sua empregada, Bella. Bella estava focada em ler um jornal aberto sobre a mesa. Ela pulou em choque quando ouviu a porta se abrir, rapidamente se levantando e disse gaguejando: eu acabei de terminar as tarefas da manhã. Estava esperando a água ferver para poder comer um pouco de pão. Ainda não estou acostumado a ter uma empregada em casa, Klein zombou de si mesmo. Ele tirou o chapéu e assentiu. Ler é um bom hábito. Ser capaz de persistir na leitura, apesar da intensa carga de trabalho, é algo incentivado pela deusa. Ele usou o nome da deusa para o caso de Bella receber seu elogio como sarcasmo. Mas, na realidade, somente o Deus do conhecimento e da sabedoria colocaria tanta ênfase na leitura. Claro, todas as igrejas defendem a educação. Sim, já que ela tem cerca de 18 anos e acredita na deusa. O amor de Bella pela leitura deve ser influência de seus pais. Pais assim fariam a filha receber uma educação, desde que pudessem pagar. Mesmo que não possam pagar escolas públicas, há escolas gratuitas fornecidas pela igreja. No máximo, isso apenas atrasaria sua educação. Então, Bella não é analfabeta. Ela consegue entender as palavras e ler jornal, pensou Klein enquanto entrava na sala depois de colocar a bengala de lado. Ele tinha uma boa impressão de Bella. Mesmo sendo um pouco desajeitada e obviamente não acostumada à cozinha, ela demonstrava vontade em aprender. Bella baixou as mãos e disse, envergonhada: eu não tive oportunidade de ler muitos jornais no passado. O senhorio não nos deixava usar jornais velhos para limpar as paredes. Olhei de relance quando peguei os jornais agora há pouco para limpar a mesa de café. Eu achei que era bastante interessante. Que dó! Quando transmigrei, jornais eram as coisas menos interessantes, pensou Klein com sarcasmo. Ele sorriu e tirou o relógio de bolso prateado do bolso. Depois de olhar a hora, ele disse: desde que você complete suas tarefas e as faça bem, estará livre para fazer o que quiser com o resto do seu tempo. Não precisa ficar tão nervosa. Claro, se estou conversando com Benson e Melissa, é melhor você ficar no seu quarto. Vou permitir que use a lâmpada lá dentro e leve alguns jornais velhos com você. Ah, por favor, bata na minha porta à 13h e depois prepare uma xícara de chá preto Sib, 2 pedaços de pão branco macio, um pedaço de torrada de trigo e um pequeno prato de manteiga para mim. A fim de comemorar seu avanço para a sequência 8, Klein decidiu se mimar um pouco. Ele ia comer o pão branco antes de Benson, que planejava comer no fim de semana. Bem, em breve comprarei mais 8 libras de pão. No futuro, faremos uma mudança em nosso prato básico, de pão de trigo para pão branco. Com um Beyonder sequência 8, meu salário semanal definitivamente aumentará. E pensar que o capitão não mencionou isso. Ele esqueceu de novo. Klein congelou por um momento e decidiu confirmar amanhã. Tudo bem, respondeu Bella, surpresa e alegre. Depois disso, ela perguntou com um pouco de incerteza: Sr. Klein, você quer dizer o chá preto Sib usado para entreter convidados? Ela o chamou pelo primeiro nome, já que Moretti poderia ser usado para se referir a qualquer membro da família. Sim, esse será o meu chá habitual no futuro. Klein acenou com a mão e caminhou em direção às escadas. De repente, ele percebeu que estava em uma situação financeira decente depois de se tornar um palhaço. Isso ocorreu em parte porque não havia outras grandes despesas no momento. Ele só precisava gastar 2 sol em transporte enquanto investigava as casas com chaminés vermelhas e os materiais que precisava comprar ocasionalmente. De qualquer maneira, os reembolsos poderiam ser feitos para o último. Além disso, havia uma soma de 300 libras na conta bancária anônima de Klein. Era importante entender que um ar sobrescrito uma de terras no campo custava apenas 5 a 6 sol e meio. O que era outra maneira de dizer que Klein podia comprar 920.200 ares de terras agrícolas, o que equivalia a 137 a 179 mol sobrescrito 2 na terra. Além disso, essa quantia em dinheiro poderia permitir a Klein comprar uma casa na Rua Narciso com contrato de 15 anos. Se eu converter todo esse dinheiro em terra, receberei de 23 a 31 libras por ano em aluguel.
Não é ruim, mas não é necessário por enquanto. Vou deixar essas 300 libras para emergências. Tenho que encontrar uma oportunidade de contar a Benson e Melissa sobre meu verdadeiro salário semanal. Pensou Klein quando entrava no quarto. Depois de trancar a porta do quarto, Klein se sentou na beira da cama e começou a cogitar. Ele queria usar esse método para controlar lentamente os poderes de sua poção. Ele foi muito cuidadoso e cauteloso. Ele não dava muita importância ao termo perder o controle, até ver o punidor a mandato que havia perdido o controle. Claro, ele não conhecia esse punidor a mandato pessoalmente. Também não sabia o que havia acontecido com ele. Ele subconscientemente o considerava uma anomalia, um caso raro. Era como se uma pessoa comum fizesse comentários sobre um assassinato que viu no noticiário antes de esquecê-lo completamente. Mas o que aconteceu com o velho Neil abalou profundamente Klein. Isso fez perceber muito claramente que perder o controle era sempre uma possibilidade, algo que estaria sempre à espreita. A perda de controle pode acontecer de maneiras que ele nunca havia pensado. Essa foi com certeza uma lição sangrenta. Klein terminou sua cogitação e murmurou para si mesmo enquanto abria os olhos. Ele sonhou com aquela cena muitas vezes nos últimos dias, acordando de susto no processo e se encontrando encharcado de suor frio. Ele não estava apenas lamentando a morte do velho Neil, mas também preocupado com seu futuro. Se ele não tivesse cogitação para ajudá-lo a dormir, acreditava que no futuro haveria muitas noites sem dormir. Além de digerir a poção, também tenho que tentar o meu melhor para controlar minhas emoções e desejos. Tenho que mantê-los dentro de níveis razoáveis e não ser consumido por eles. Klein exalou e se deitou, adormecendo rapidamente. No dia em que o velho Neil faleceu, as ações e palavras de Dan o tocaram bastante. Isso fez avaliar criticamente as responsabilidades de um falcão noturno pela primeira vez, e o fez querer assumir suas responsabilidades e ajudar seu capitão e colegas de equipe. Então, ele não pretendia desperdiçar a tarde. Ele iria continuar suas lições de combate. 3 da tarde, em um campo de treinamento bruto. Gavain, loiro com corte militar, franziu as sobrancelhas ao testemunhar Klein lentamente se familiarizando com os movimentos, passando dos movimentos de um iniciante decente aos movimentos de um aprendiz de cavaleiro que vinha praticando há 6 meses. Tudo isso aconteceu no curto tempo de 40 minutos. Ele pediu para Klein parar e o avaliou. Ele não pôde deixar de perguntar: o que aconteceu? Klein já tinha inventado uma desculpa. Ele estava preparado para atribuir seu desempenho à pesquisa científica quando Gavain acrescentou: você não precisa responder se for inconveniente. Parece que houve alguma comunicação entre o departamento de polícia e Gavain. Faz sentido. Ele tem que treinar Beyonders ocasionalmente, então como poderia não saber? Klein deu um suspiro de alívio. Ele sorriu e disse: professor, quanto tempo você acha que precisarei antes de poder participar de um combate real? Gavain cruzou os braços e olhou seriamente para Klein. Ele respondeu com uma voz rouca: 2 ou 3 dias, mas isso não basta. Ele explicou, como se pensasse: ser capaz de participar de combates reais não é o mesmo que ser bom em lutar. O último levaria mais 2 a 3 semanas. Além disso, você precisa dominar as armas que pode levar consigo. Por exemplo, uma bengala, chicotes, punhais e baionetas. Há ainda tantas a aprender? Klein ficou pasmo. Gavain lançou seu olhar experiente para ele. Lembre-se, cada gota de suor que você derrama aqui pode salvar sua vida no futuro. Sim, mestre. Klein se animou e respondeu. No domingo de manhã, Klein entrou na companhia de segurança Blacktor e bateu na porta do escritório do capitão. Dan Smith olhou para cima como se estivesse esperando por isso. Esqueci de informá-lo ontem. Sua posição no departamento de polícia passou de inspetor probatório para inspetor agora que você avançou para a sequência 8. Vou pedir que emitam os documentos e dragonas apropriados o mais rápido possível. Seu salário semanal também aumentará de 6 para 10 libras. A igreja e o departamento de polícia arcarão com cada metade do seu salário. Esse salário é o nível de um falcão noturno experiente. É claro, quero dizer um falcão noturno experiente de sequência 9. Capitão, você está seguindo o script errado? Klein ficou surpreso ao ouvir o capitão. Suas sobrancelhas relaxaram e ele sorriu. É mais do que eu imaginava. Ele pensou que seu salário semanal aumentaria para 8 libras. Dan levantou a xícara de café e tomou um gole. O aumento de salário para falcões noturnos depende primeiramente de anos de serviço, segundo de contribuição e terceiro do nível de seu trabalho.
O terceiro critério é frequentemente altamente correlacionado com suas contribuições. Certo, sem nenhuma contribuição, mesmo que alguém digerisse sua poção, seriam incapazes de solicitar a fórmula e os materiais. Klein assentiu, pensativo. Um salário semanal de 10 libras, junto com bônus, significaria um salário anual de cerca de 540 libras. Como ele não precisava pagar impostos, esse salário era bastante alto na faixa de renda média, um pouco abaixo das ocupações desejáveis, como advogados conceituados, arquitetos famosos, cirurgiões experientes e funcionários do governo. Até o vice-presidente da tesouraria do Reino Loen ganhava apenas 700 libras por ano antes dos impostos. Isso significa no máximo 640 libras após impostos, provavelmente menos. Segundo jornais, uma casa decente em Backlund no Burgo Euston custa apenas cerca de 2.500 libras. Com Benson, Melissa e minhas despesas atuais, poderíamos comprar uma em 7 ou 8 anos. Ser capaz de comprar um bangalô na área central da capital em apenas 7 ou 8 anos apenas com meus próprios esforços, esse salário me deixa realmente feliz. Klein levantou e se despediu. Ele caminhou rapidamente para o subterrâneo para tomar lugar em seu turno no portão Chanis. Antes das 10, ele ouviu de repente alguém se aproximar do portão Chanis. Logo depois, Dan apareceu na porta. Há um caso que requer sua ajuda. Um incidente envolvendo Beyonders? Perguntou Klein instintivamente. Não, um representante parlamentar desta cidade, Sr. Maynard, foi encontrado morto em sua casa. O departamento de polícia de Tingen está sob enorme pressão e quer que usemos um ritual de mediunidade para ajudá-los a identificar o assassino. Atualmente, você é a única pessoa na equipe que pode fazer isso, explicou Dan. Então ele acrescentou, a Catedral Sagrada enviará um espreitador de mistérios para nossa equipe na próxima semana. Na verdade, deveria ter sido feito há muito tempo, mas você se juntou e escolheu ser um vidente. Lord of Mysteries, capítulo 172. Autópsia. Há quanto tempo o membro do parlamento está morto? Perguntou Klein diretamente enquanto arrumava suas coisas. Se fossem mais de 15 minutos, as informações que poderia obter diminuiriam consideravelmente. Mais de 1 hora, restaria muito pouco para encontrar. Se fosse mais de 1 mês, o contato com o espírito do morto provavelmente falharia. Lamentavelmente, o relatório inicial da autópsia mostra que Maynard morreu entre as 9 e 11 da noite passada. Dan balançou a cabeça e disse, você só precisa prestar assistência, não precisa considerar se pode ser útil ou não. Tudo bem. Klein pegou o casaco e saiu da sala de guarda com o chapéu e a bengala na mão. Dan Smith ocupou seu lugar na sala de guarda do portão Chanis. Teoricamente, como um Beyonder, desde que a espiritualidade de alguém fosse aprimorada, coisas como visão espiritual, divinação e magia ritualística poderiam ser aprendidas, especialmente para os Beyonders da sequência sem sono, que eram conhecidos por sua alta espiritualidade. Mas, na realidade, as diferenças entre as várias sequências eram bastante óbvias. Dan Smith e Leonard Mitchell haviam aprendido a visão espiritual, mas eles só conseguiam ver um branco fraco ou azul claro nas auras dos outros. Eles não conseguiam diferenciar com precisão o status de diferentes partes do corpo. Claro, eles definitivamente podiam ver coisas espirituais com a visão espiritual, mas fazer isso não era tão eficaz quanto usar sua percepção espiritual. Isso também levou ao problema de Beyonders das sequências sem sono, poeta da meia-noite e pesadelo não gostarem de ativar sua visão espiritual. Da mesma forma, se quisessem, também poderiam aprender a utilizar pêndulos espirituais, radiestesia, divinação de sonhos e assim por diante. Mas a taxa de sucesso deles não era muito alta. E a situação era a mesma com magia ritualística. Quando os dois passaram um pelo outro, Dan disse repentinamente, esqueci de dizer, Inspetor Tolle está encarregado do caso. Ele está esperando por você na sala de recepção da companhia de segurança. Lembre-se de vestir seu novo uniforme e pegar seus novos documentos. Klein não ficou surpreso e respondeu com um sorriso. Novo uniforme, novos documentos? O departamento de polícia de Tingen com certeza é eficiente. Ele havia acabado de avançar para a sequência 8 no dia anterior. É porque este caso é muito importante. Então, Dan abriu as mãos e ocupou o lugar anterior de Klein. Klein subiu as escadas, mas não estava com pressa de ir à sala de recepção. Ele entrou na sala de descanso dos falcões noturnos e entrou no banheiro anexo para se aliviar.
Havia apenas um vaso sanitário, uma garrafa de água e um balde na sala de guarda. Então, ele vestiu o uniforme da polícia, que revelava sua promoção para 2 estrelas de prata, e vestiu o cap com as 2 espadas cruzadas e uma coroa. Depois de transferir seu charme do sol ardente, o apito de cobre de Azik, seus ingredientes de rituais e outros itens, Klein ajeitou seu uniforme, pegou a bengala e saiu da sala de descanso. Ele passou pela divisória e viu o inspetor Tolle sentado do sofá. Fazia um tempo desde a última vez que se viram. O alto policial parecia ter engordado um pouco e seu estômago estava ainda mais proeminente. Com seu bigode e cabelos grossos, ele parecia um urso marrom que havia acabado de escapar de um circo. Estou feliz em trabalhar com você novamente. Tolle soltou um suspiro de alívio quando viu que era um falcão noturno que conhecia. Ele se levantou e estendeu sua pata de urso. Não, Palma, Klein se corrigiu e apertou a mão da outra pessoa como um gesto educado. Eu também. Tolle olhou de relance para a insígnia de ombro com 2 estrelas de prata de Klein e disse com inveja: estamos no mesmo posto agora, e não faz nem um mês. A princípio, Klein quis responder solenemente que o perigo que encontramos é 10 vezes pior que o seu, mas se lembrou de sua identidade, sequência 8 palhaço. Talvez eu possa tentar, usando sua espiritualidade. Ele olhou para o reflexo de sua expressão facial. Ele levantou o canto dos lábios e respondeu com um sorriso: talvez em mais alguns meses, você precise me chamar de senhor. Você com certeza é bem-humorado. Tolle riu e apontou para a porta. Vamos indo? Tudo bem. Klein não tinha desistido de sua bengala. Agora que ele havia se tornado um palhaço, sua bengala era realmente uma arma viável. Depois de sair da companhia de segurança Blacktor, Klein e Tolle caminharam lado a lado, formando um grande contraste devido à magreza e gordura dos dois. Sinto que poderíamos até fazer uma plateia de circo rir, brincou Klein de repente. Tolle assentiu em concordância absoluta e disse: sim, sinto que nosso vasto contraste traz um efeito cômico. Você sabia que alguns circos estão tentando usar combinações de palhaços gordo e magro, alto e baixo em suas performances? Não, na verdade eu quis dizer um domador de feras e um urso marrom. Klein, é claro, não faria uma observação tão rude. Ele concordou e respondeu: é uma pena que não haja circos fixos em Tingen. Realmente, mas temos óperas, teatros e salões de música, respondeu Tolle, com melancolia. Eles conversaram casualmente até entrar na carruagem da polícia. Então, Klein redirecionou o tópico de volta ao caso. Está confirmado que o Sr. Maynard foi assassinado? Não temos certeza, mas sua esposa e 2 filhos não estão dispostos a acreditar na possibilidade de que ele tenha morrido devido a uma doença súbita. E realmente havia algo errado na cena. Quando Maynard foi encontrado, ele estava nu na cama do quarto, disse Tolle enquanto deliberava. Ele dorme separadamente da esposa? Klein recostou-se na parede da carruagem e imitou o personagem principal em vários filmes de detetive. Tolle balançou a cabeça e disse: não, sua esposa não esteve em Tingen recentemente. Ela foi a Baclun para participar de um baile social muito importante. Você pode não saber, mas ela é a líder de um novo partido e é filha de alguém da Câmara do Povo. Ela ainda está voltando para Tingen através de uma locomotiva a vapor, apenas usou um telegrama para expressar sua opinião sobre esse assunto. Maynard também é membro do novo partido. Ele é membro do parlamento de Tingen há mais de 10 anos e pretendia concorrer a prefeito nas eleições do próximo ano. Em outras palavras, sua morte pode estar relacionada a isso? Perguntou Klein casualmente e imediatamente riu. Me desculpe, eu só deveria ajudar com a autópsia. O restante não está na minha área de preocupação, você não precisa responder. Tolle não se importou muito, mas suspirou. Autópsia. Você é bastante cauteloso. Quanto aos seus palpites, eu diria apenas que há uma possibilidade. Houve uma reunião ontem à noite na casa de Maynard. Havia muitos convidados, e temporariamente, não conseguimos encontrar nenhum suspeito principal. Além disso, esses convidados têm identidades decentes, por isso temos que ter muito cuidado. Não podemos cometer nenhum erro. Entendo. Klein assentiu fracamente e perguntou sobre os detalhes da cena. A casa de Maynard era um bangalô localizado no burgo de Golden Indus. Era cercado por jardins e campos, havia um estábulo, uma fonte e um amplo caminho construído a partir de cimento. Klein vestiu o cap com a insígnia da polícia e seguiu atrás do inspetor Tolle.
Eles passaram pela faixa da polícia e entraram na casa de 2 andares sob o olhar de todos os policiais presentes. Na sala, havia 2 inspetores e 4 inspetoras probatórios conversando com as pessoas individualmente para reunir declarações. Klein olhou em volta e viu muitos homens de smoking e algumas mulheres de vestidos glamourosos e chapéus xadrez. São os convidados que passaram a noite aqui, explicou Tolle, levando Klein pelas escadas diretamente para o 2º andar. Ao longo do caminho, quando os policiais que vasculhavam as salas viram os 2, revelaram um olhar de respeito sem detê-los. Talvez tenha sido o efeito das insígnias de inspetor. Este é o quarto de hóspedes onde o cadáver de Maynard foi descoberto. Tolle parou na porta de madeira carmesim. Klein pensou e perguntou, qual hóspede foi designado para este quarto? Nenhum. Existem muitos quartos na casa, então este aqui não foi usado. Tolle colocou as luvas brancas e girou a maçaneta da porta de madeira carmesim. Ele fez o policial que estava vigiando sair temporariamente. Então, acenou para Klein e disse, Inspetor Moretti, deixe o resto por sua conta. Que a deusa nos abençoe, e espero que encontremos algo. Klein também colocou suas luvas brancas e trancou a porta atrás dele. Ele caminhou para o lado da cama e viu que os lençóis vermelhos estavam anormalmente bagunçados. O cadáver deitado estava coberto com um pano branco. Nesse ponto, Klein poderia ser considerado bastante experiente. Ele afastou o pano branco sem medo e olhou para o membro do parlamento, Maynard. O homem estava na casa dos 40. Seu cabelo loiro era curto e sua expressão era uma mistura de dor e felicidade. Klein deu 2 passos para trás e pegou os ingredientes de que precisava. E rapidamente terminou a preparação para o ritual de mediunidade. Quando a leve fragrância calmante girou em torno dele, ele recitou a declaração de divinação que havia pensado há muito tempo. A causa da morte de Maynard. A causa da morte de Maynard. Enquanto recitava a declaração, Klein se retirou para uma cadeira de encosto alto e sentou-se lentamente. Seus olhos escureceram, e então ele se recostou e rapidamente caiu em um sono profundo. No mundo ilusório e embaçado, ele de repente viu o cavalheiro de antes. Com seus olhos azuis abertos, Maynard estava sobre uma mulher com um corpo excepcional e pele clara. Ele estava se movendo com força contra seu corpo. Ele primeiramente demonstrou uma expressão de extrema satisfação e felicidade. Então, de repente, apertou o peito com a mão direita. Sua expressão então ficou contorcida. Pará! Quando Maynard caiu, a imagem rapidamente se estiçalhou. Klein abriu os olhos e acordou do sonho. Não acredito que possa assistir pornô dessa maneira. Então, Maynard teve um caso e morreu de exaustão? Klein riu e massageou as têmporas. Ele então pegou uma caneta e papel antes de fazer outro ritual. Ele desenhou um retrato da dama que havia visto em seu sonho com a ajuda do ritual. Claro, tudo abaixo do pescoço foi omitido. Era uma mulher cuja idade era difícil de dizer. Ela tinha a aura madura de uma mulher na casa dos 30, mas havia um remanescente de inocência. Seus olhos eram claros como cristal e ela tinha um olhar delicado. Klein olhou para seu trabalho, depois guardou seus ingredientes de rituais e dissipou a barreira. Ele se inclinou para o lado para pegar sua bengala com detalhes prateados. De repente, ele ouviu o som reverberante de alguém limpando a garganta e imediatamente se arrepiou. Klein olhou para a cama e viu Maynard segurando os lençóis carmesins com tanta força que os tendões nas costas das mãos estavam se projetando para fora. Com um sovós, o membro do parlamento que morreu entre as 9 e as 11 da noite anterior sentou-se de repente. Saliva escorria dos cantos de seus lábios e ele arregalou os olhos vazios. Lord of Mysteries, capítulo 173. Zumbificação. Antes que Klein pudesse ter novas ideias, ele viu o rígido Maynard levantar as 2 mãos. Seu corpo se lançou para a esquerda em meio ao som de um vento forte. No passado, suas reações lentas em situações tão repentinas e inesperadas dificultariam sua fuga. Mesmo se tivesse notado o ataque antes, ele teria que rolar para evitar o cadáver se movimentando rapidamente. Mas agora, Klein quase podia reagir por instinto. Ele pisou com suas claras botas de couro sem botões e pulou na diagonal, na cadeira de encosto alto. Como fazia apenas um dia desde que havia avançado, ele ainda estava se acostumando com seu poder, agilidade e velocidade. Ele acidentalmente saltou muito alto no ar e caiu no topo do alto encosto da cadeira. Era um encosto estreito. O coração de Klein apertou e ele rapidamente controlou seu corpo e ajustou seu centro de gravidade.
Ele hesitou por um momento e surpreendentemente conseguiu se estabilizar, como um gato preto exibindo seu equilíbrio e estabilidade. Enquanto hesitava, ele agitou o braço esquerdo, batendo a bengala nas costelas do zumbi enquanto ele avançava. O golpe fez com que perdesse o equilíbrio, cambaleando e caindo no tapete. Klein estava em pé em cima da cadeira enquanto pegava seu revólver, levantando o braço direito. Ele tentou retirá-lo do coldre para que pudesse atirar uma bala antidemônio de prata no zumbi em sua frente. Mas naquele instante, ele de repente se perguntou sobre as consequências. Se ele abrisse um buraco no cadáver do deputado Maynard, como explicaria a causa da morte à família do falecido ou aos membros do parlamento que estavam se concentrando no assunto? Tudo o que fiz foi tocar 2 vezes em seu cadáver? Enquanto pensava, Klein enfiou a mão no bolso do uniforme da polícia e procurou uma placa triangular. O charme pacificador. Ele rapidamente tomou uma decisão e pegou o charme de prata sem hesitar e falou em Hermes. Carmesim. Enquanto o encantamento reverberava dentro da sala, o feitiço começou a liberar uma aura pacífica. Klein rapidamente infundiu sua espiritualidade no charme e o jogou para o zumbi Maynard, que estava lutando para se levantar. Um fogo azul frio apareceu, envolvendo a placa triangular. Uma aura negra serena e suave se espalhou rapidamente, eliminando a ansiedade e a preocupação da alma. O zumbi Maynard parou ali, seus olhos vazios fixados no chão. Sua saliva pingava no tapete. Klein soltou um suspiro de alívio e planejou retirar os materiais e montar um ritual para purificar o ser profano, mas de repente Maynard soltou um gemido, seus olhos vazios focados no bolso esquerdo do uniforme policial de Klein. Merda! Klein saltou do topo da cadeira para a borda da janela Oriel. Ao mesmo tempo, ele ouviu o som da cadeira quebrando. Klein não teve escolha senão tirar uma placa retangular de prata. O charme de sonolência. Não eram apenas os seres vivos que podiam ser adormecidos. Os mortos estavam em estado de sono eterno e só eram acordados em circunstâncias incomuns. Em certos livros sobre misticismo, havia até uma descrição desse tipo sobre zumbis. Eles dormem de dia e acordam à noite. Carmesim. Klein mais uma vez recitou o encantamento em Hermes. Ele pretendia desconsiderar as consequências e atirar no cadáver com o revólver, caso isso também falhasse. Os problemas que surgiriam depois não importariam se ele estivesse morto. Quando sentiu a placa retangular prateada fria na palma da mão, Klein injetou sua espiritualidade e a jogou. Uma chama vermelha escura iluminou seus olhos e o som de uma pequena explosão de luz reverberou pela sala. Um poder suave se espalhou, trazendo consigo um cansaço que afetava todos os seres vivos. Zumbi Maynard tinha acabado de se apoiar na cadeira quando hesitou. Seus olhos se fecharam e ele caiu de costas com um baque. Klein não se atreveu a relaxar depois do que havia acabado de acontecer. Ele imediatamente retirou o extrato de amanta destilado de baunilha noturna, flor do sono e camomila, bem como a casca da árvore drago, e o óleo essencial de lua cheia feito de flores da lua. Ele rapidamente montou um altar de sacrifício. Logo depois disso, ele selou a área circundante com uma barreira de espiritualidade com a ajuda do pó de noite sagrada, abrangendo o altar e o zumbi Maynard adormecido. Depois de recitar silenciosamente o encantamento e acender 3 velas correspondentes, ele pingou algumas gotas do extrato de óleo essencial e espalhou vários pós nas chamas. Klein então deu um passo para trás e olhou cautelosamente para o zumbi Maynard. Ele então recitou em Hermes: ó deusa da noite eterna, mais nobre que as estrelas e mais eterna que a eternidade. Eu rezo por sua graça amorosa. Eu rezo para que você olhe por seu fiel guardião. Eu rezo pelo poder do carmesim. Eu rezo pelo poder do sono e do silêncio. Rezo para que você purifique o ser imundo ao meu redor, o cavaleiro que certa vez se chamou John Maynard. Flor da lua, uma erva que pertence à lua carmesim. Por favor, conceda seus poderes ao meu encantamento. Flor do sono, uma erva que pertence à lua carmesim. Por favor, conceda seus poderes ao meu encantamento. Era como se uma brisa da meia-noite soprasse dentro da barreira de espiritualidade. Um fino véu de vapor preto começou a surgir do zumbi Maynard. Quando tudo se acalmou, Klein usou sua visão espiritual e divinação para confirmar repetidamente que o zumbi não iria acordar mais uma vez. Depois de ver os resultados, suas preocupações diminuíram. Ele terminou o ritual e dissipou a barreira de espiritualidade. Por que ele voltou à vida de repente? Klein estava na frente de Maynard, que estava no tapete. Ele franziu as sobrancelhas enquanto olhava para o cadáver. Para um Beyonder com alta sensibilidade espiritual,
Havia sinais óbvios para saber se um cadáver voltaria à vida ou não, ainda mais para Klein, que era um vidente. Ele costumava ter uma premonição de assuntos semelhantes, mas o que havia acontecido agora o pegou completamente de surpresa. A menos que haja uma influência mais misteriosa em jogo. Assim como o que aconteceu com o palhaço de terno. Klein relembrou a cena em sua cabeça e percebeu um pouco o problema. O zumbi Maynard estava tentando atacar o bolso esquerdo do uniforme de polícia. Bolso esquerdo? Klein transferiu a bengala preta para a palma da mão direita, depois alcançou o bolso com a mão esquerda. Ele pegou o antigo apito de cobre que estava dentro. Era um apito de cobre esculpido com muitos padrões misteriosos. Era o apito de cobre usado para convocar o mensageiro de Azik. Esse apito de cobre zumbificou Maynard? Isso é bastante plausível. Mesmo que o Sr. Azik não seja um descendente da morte, ele definitivamente tem uma certa conexão com a morte. É racional que os objetos que ele carrega consigo produzam tal efeito. Klein assentiu, pensativo. Ele pegou 1 centavo de cobre e fez uma rápida divinação sobre sua conclusão. Como estava no local do incidente, segurando os objetos relevantes e tinha muitas informações, ele rapidamente obteve um resultado. Ele viu o centavo de cobre cair na palma da mão, a cara voltada para cima. Isto significa que sim. Em pensar que o Sr. Azik não me avisou de ter cuidado que essas coisas pudessem acontecer. Bom, ele é um amnésico, então não é incomum esquecer isso. Além disso, o apito de cobre pode não ter tido efeitos negativos quando estava com ele. Há uma grande possibilidade de que isso tenha sido suprimido. Não devo levar esse apito de cobre comigo quando estiver em cemitérios ou castelos antigos, lugares propensos a assombrações. Caso contrário, só vou encontrar problemas e cortejar a morte igual louco. Klein silenciosamente fez uma anotação mental. Ele então carregou o Maynard nu de volta para a cama sem muito esforço. Olhando para a marca óbvia no cadáver deixada para trás pelo golpe da bengala, Klein suspirou. Ele cobriu o cadáver com um pedaço de pano branco e fingiu não perceber. Vou deixar esse problema para que o departamento de polícia se estresse com isso. Ah, e os 2 charmes que usei agora podem ser considerados despesas relacionadas à missão. Para que eu possa ser compensado, ele pensou enquanto guardava as coisas. Ele então pegou o retrato e abriu a porta. A porta se abriu com um rangido e Klein viu o inspetor Tolle, que estava de guarda do lado de fora, não permitindo que ninguém se aproximasse. O que aconteceu agora há pouco? Perguntou o Tolle em dúvida e preocupação. Ele pôde ouvir fracamente a ação acontecendo no quarto. Klein sorriu e disse deliberadamente com um pouco de exagero. O deputado Maynard voltou à vida e tentou me dar um abraço apaixonado. Não brinque assim. Tolle olhou para a sala exasperado. Por que tão sério? Disse Klein, levantando as mãos. Por um motivo não confirmado, o deputado Maynard se tornou um zumbi. Bem, o tipo de coisa que aconteceria nas histórias de fantasmas. Felizmente, eu ainda não tinha saído, então usei magia ritualística para purificar a profanação, permitindo que ele retornasse ao seu sono eterno. Isso está relacionado à causa de sua morte? Perguntou Tolle, sua expressão severa. Eu não posso lhe dar uma resposta para isso. Eu nem sei qual é o problema. Você deve saber que, em nosso campo, coisas inexplicáveis são uma ocorrência comum, disse Klein. Ele então olhou para o retrato na mão e disse, quando estava fazendo o ritual de mediunidade, vi a cena da morte de Maynard. Ele estava envolvido em algumas atividades que só deveriam ser feitas entre marido e mulher com essa mulher, e no clímax de sua alegria, ele apertou seu peito onde o coração está. Você quer dizer que, essa é a causa de sua morte? Tolle deu a ele um olhar de cutucada e piscadela. Em teoria, sim, mas você deve esperar a autópsia. Klein entregou o retrato ao inspetor Tolle. Tolle só olhou para ele e exclamou, Madame Sharon. Klein olhou para ele, perdido. Ela é muito famosa? Sim, a julgar pela aparência e pela figura, ela deveria ser famosa, ele brincou interiormente. Tolle olhou em volta e a apresentou de uma maneira um tanto animada. Madame Sharon é a viúva mais bonita da cidade de Tingen. Ela é a mulher mais procurada em ambientes sociais. Ela era a segunda esposa do Barão Coy, mas infelizmente ficou viúva. Ela é bem-vinda por muitos dos novos comerciantes ricos e aristocratas, alguém que pode ser convidada para banquetes pelo Partido Conservador e pelo Novo Partido. Há rumores de que ela e seu enteado, o atual Barão Coy, estão em termos amigáveis com muitos nobres e funcionários antigos em Backlund.
Ela é uma mulher poderosa. Em pensar que ela e o deputado Maynard tinham um relacionamento assim. Simplificando, ela é uma socialite excepcional, Klein secretamente concluiu. Ele se virou e apontou para o quarto. A próxima parte não está incluída na minha descrição de trabalho. Como você interroga Madame Sharon não é da minha conta. Além disso, bati no deputado Maynard com uma bengala antes da purificação. Você terá que lidar com isso e pensar em uma explicação. Lord of Mysteries, capítulo 174. Madame Sharon. O quê? Tole, que se parecia com um urso, pulou em choque e olhou para Klein antes de olhar para o quarto. Com agilidade que não era adequada ao seu corpo, ele entrou correndo. Ele afastou o pano branco que cobria o cadáver, depois de examinar o corpo com cuidado, soltou um suspiro de alívio. Está melhor do que eu imaginava. Não é um problema tão sério. Talvez eu devesse ter sacado meu revólver e baleado Maynard 5 vezes com balas antidemônio. Vamos ver se você acha isso sério ou não, Klein brincou interiormente e apontou para fora da porta. Isso é tudo que você precisa de mim, certo? Não! Gritou Tole. Espere um momento. Klein perguntou, intrigado. Por quê? Tole explicou seriamente. Temos que impedir que acidentes aconteçam. Depois que conversarmos com Madame Sharon e conseguirmos seu testemunho, eu o mandarei de volta para a rua Zouteland. Se Maynard pode ressuscitar depois de morto por 10 horas, o que mais não poderia acontecer? O que eu faria se você fosse embora? Acrescentou Tole em sua cabeça. Tudo bem. Klein massageou a têmpora e disse, então encontre uma sala silenciosa para que eu possa descansar. Ele não estava se sentindo 100% em todos os aspectos, pois havia avançado há apenas um dia, tendo acabado de realizar várias cerimônias de rituais, usado 2 chás e sofrido um susto não trivial, ele precisava entrar em cogitação para eliminar quaisquer problemas. Klein agora estava extremamente cauteloso para não perder o controle. Tole cobriu o corpo do morto com o pano branco novamente. Ele obviamente relaxou e respondeu, não tem problema. Ele levou Klein para um quarto iluminado pelo sol. Ele apontou e disse, Inspetor Moretti, não se preocupe. Ninguém vai te incomodar. Vou visitar Madame Sharon primeiro. Klein assentiu levemente e observou-se afastar. Então, ele fechou a porta e as cortinas. No quarto escuro e silencioso, ele caminhou lentamente até a cadeira de balanço, sentou-se confortavelmente e deixou seu corpo balançar ritmicamente. Havia inúmeras luzes fantasmas esféricas sobrepostas em sua mente. Os zumbidos dos ouvidos de Klein e a dor latejante em sua cabeça desapareceram lentamente, pouco a pouco. Quando sua situação se estabilizou, ele abriu os olhos e olhou para a escuridão. Ele vislumbrou a silhueta de uma cama, armário e outros móveis. Então, calmamente pensou em suas tentativas anteriores. Não há muito feedback de algumas piadas exageradas. Talvez eu ainda tenha que controlar os poderes da poção palhaço, pois ainda existem efeitos negativos remanescentes. Claro, não posso eliminar a possibilidade de que essa atuação tenha pouco efeito. Pessoalmente, não estou muito disposto a desempenhar o papel de um palhaço. Mas já que escolhi o caminho da sequência, só posso encarar isso de frente. Na verdade, todo mundo tem que agir como um palhaço em um ponto ou outro de suas vidas. Não preciso ficar tão desconfortável com a ideia. Tenho que compreender o quanto antes os elementos principais de um palhaço. Enquanto vários pensamentos se agitavam em sua mente, Klein repentinamente pegou um meio centavo de bronze. Principalmente por hábito, ele divinou se a morte de Maynard era devido a influências sobrenaturais. Talvez seja um risco ocupacional. Klein balançou a cabeça, rindo. Seus olhos ficaram escuros e ele recitou repetidamente. A morte de John Maynard foi devido a influências sobrenaturais. Jim. Ele jogou a moeda enquanto se ajeitava na cadeira de balanço. Ele viu seu brilho de bronze cintilar enquanto girava no ar. Pac! A moeda caiu bem na palma da mão aberta de Klein, revelando o número 12 voltado para cima. Uma resposta negativa. Em outras palavras, não houve influências sobrenaturais envolvidas na morte de John Maynard. Acho que aquele homem morreu de prazer orgástico. Não se deve rir dos falecidos, por isso não usarei uma frase chinesa insípida para zombar dele. Klein guardou a moeda e permitiu que seus pensamentos vagassem antes que ele quase adormecesse. Toque, toque. Toque, toque. Toque, toque. Sob as batidas lentas e rítmicas, Klein ajeitou suas roupas.
Vestiu o cap de policial e caminhou até a porta. Assim que a palma da mão direita tocou a maçaneta, uma cena apareceu em sua mente. Um inspetor parecido com um urso, Tully, estava parado do lado de fora da porta endireitando seu colarinho. Sua expressão parecia perturbada e desamparada. Klein girou a maçaneta e abriu a porta sem pressa. Inspetor Tully apareceu diante dele enquanto endireitava seu colarinho. Desculpe por lhe fazer esperar. Já encontramos Madame Sharon e obtivemos seu depoimento. Você pode retornar à rua Zouteland. Sinto muito por ocupar seu precioso tempo. Klein não perguntou o motivo de suas emoções atuais, mas sorriu e disse: Madame Sharon admitiu que estava com Maynard na noite passada? Sim. Ela disse que, sob a influência do álcool, ela e Maynard não conseguiram se controlar. Quando descobriu que ele morreu de ataque cardíaco, ela ficou com muito medo e fugiu do quarto depois de se arrumar, e então se escondeu em seu próprio quarto de hóspedes. Não temos motivos suficientes para apresentar queixa contra ela no momento, então tivemos que deixá-la ir embora restringindo parte de sua liberdade. Teremos que esperar a autópsia, explicou o inspetor Tully em detalhes. Klein inclinou a cabeça para o lado e sorriu. Para quem você está explicando isso? Tully balançou a cabeça e forçou um sorriso amargo. Assim, eu não tenho que explicar para você. Estou apenas frustrado com Madame Maynard e comecei a tagarelar sem perceber. A esposa de Maynard voltou? Perguntou Klein em resposta. Sim, infelizmente. Havia algo de anormal na locomotiva a vapor. Não estava atrasada. Tully deu uma resposta afirmativa de maneira brincalhona. Klein não perguntou mais, e verificou se tinha todos os seus pertences pessoais antes de seguir o inspetor Tully pelas escadas. Por que você não está prendendo ela? Ela é uma assassina. Quero processá-la e quero processar todos vocês por negligência ao dever. Vou contratar o melhor advogado para processá-los. Comentários severos entraram nos ouvidos de Klein e ele olhou inconscientemente. Ele viu uma senhora voluptuosa e de pele clara de meia-idade com um olhar furioso. Apesar de ter dois jovens segurando seus braços, ela continuou gritando com eles. Um vestido bastante na moda e popular em Backlund neste ano. Depois de ler frequentemente a revista Estética Feminina, o primeiro pensamento na mente de Klein foi algo não relacionado à situação. Ele então viu alguns cavalheiros protegendo uma dama atrás deles. A dama vestia um longo vestido preto, tinha pele clara e lisa, cabelos castanhos parecidos com cachoeiras e olhos castanhos. Ela parecia tão lamentável quanto uma florzinha na floresta. Isso fazia as pessoas quererem involuntariamente protegê-la. Madame Sharon, de repente, Klein pensou no pornô em que ela havia estrelado. Ele rapidamente levantou a mão direita, cobriu a boca e tossiu 2 vezes. Por hábito, ele bateu seus molares esquerdos 2 vezes e observou as pessoas presentes com sua visão espiritual. Há algum tipo de problema com o corpo da senhora Maynard. As cores de sua aura são mais finas. Das cores de suas emoções, ela definitivamente está sentindo raiva e ódio, o que é consistente com sua aparência externa, hein? A cor das emoções de Madame Sharon está sombreada em azul, o que representa pensamento racional e calma. Isso é totalmente contrário à sua aparência de pânico e nervosismo. Como esperado, uma socialite não é tão inocente. O corpo dela é muito saudável. Depois de examiná-la, Klein estava prestes a desviar o olhar quando de repente viu Madame Sharon erguer a cabeça e lançar um olhar em sua direção. Então, ela baixou a cabeça novamente e olhou tímida e trêmula. Se eu não pudesse ver suas cores de emoção diretamente, eu poderia ter sido enganado pelo seu ato. Você deve considerar trabalhar como atriz, zombou Klein. Ele não ficou mais tempo e saiu da casa de Maynard com o inspetor Tully. Eles pegaram a carruagem arranjada pela delegacia e retornaram à rua Zouteland. Depois de assumir o turno do capitão, ele continuou a trabalhar no portão Chanis. Ele aproveitou a oportunidade para escrever um pedido de reembolso. Depois de uma noite sem grandes acontecimentos, Klein voltou para o andar de cima e recebeu o café da manhã que havia pedido para Rosanne comprar. Eu amo essa massa! Ele elogiou. Ele havia dado dinheiro para o café da manhã com antecedência. Sério? Eu posso tentar amanhã então. Respondeu Rosanne alegremente. O canto do lábio de Klein se contraiu quando ele se concentrou em sua batalha com o leite e a massa. Às 8h25, ele bocejou e lutou contra o desejo de adormecer, chegando ao clube de tiro nas proximidades. Ele havia marcado uma consulta com o médico do asilo, Dexter Guderian, alguns dias atrás. Dengue!
Dengue! Dengue! No pequeno campo de tiro, Klein e Daxter miraram em seus respectivos alvos e esvaziaram os tambores. Clim! Clank! Daxter virou e soltou os cartuchos vazios antes de examinar Klein com interesse. Você está muito mais confiante que antes. Claro, avancei para a sequência 8. Agora possuo real capacidade de combate. Klein refletiu sobre sua própria expressão facial e movimentos corporais em sua cabeça e deliberadamente agiu arrogantemente. Por que eu usei apenas cerca de um mês para dominar completamente o poder da minha poção? Daxter fez careta e disse, embora isso seja algo para se orgulhar, não há necessidade de dizer isso o tempo todo. Ei, como espectador, você não viu através da minha performance. Pelo que parece, um palhaço tem o poder de suprimir a capacidade de um espectador. Klein sorriu com a descoberta e perguntou, como está Rudy Eugen recentemente? Ele ficou louco de verdade. Daxter fez uma pausa e continuou, eu o examinei com vários métodos. Ele realmente ficou louco. Estou pensando em começar a medicá-lo, para ver se posso tratá-lo. Como psiquiatra sequência 7, ele realmente fingiu ser um paciente mental. Mesmo que estivesse dando tratamentos a outros pacientes, ele não se alinhou ao elemento principal do nome da poção. Essa foi uma maneira incorreta de usar o método de atuação. Não é à toa que ele ficou louco, Klein pensou e disse, antes de enlouquecer, você descobriu quem entrou em contato com ele? Além dos médicos, pacientes, enfermeiros e funcionários que trabalham no asilo, não havia pessoas de fora que tivessem contato com ele, respondeu Daxter com confiança. Klein assentiu brevemente e disse, que tal ainda antes? Alguém o visitou? Ele saiu do asilo regularmente por um período de tempo? Para cumprir sua promessa inicial, Klein nunca perguntou nada sobre Rudy Eugen em suas primeiras reuniões. Daxter entrou em uma profunda reflexão. Levou algum tempo para ele dizer, fora os membros dos alquimistas da psicologia, não havia mais do que 5 pessoas que o visitaram. Um deles veio 3 vezes. O nome dele era eu. Sem Klein perguntar, ele continuou, mas ouvi de Rudy Eugen que eu era um pseudônimo. O nome verdadeiro dele era Lanevus. Lord of Mysteries, capítulo 175. Dedução. Lanevus? Aquele criminoso que roubou dinheiro e sexo? E pensar que ele tinha uma conexão com Rudy Eugen dos alquimistas da psicologia, Klein congelou por um momento quando ouviu o nome. Ele imediatamente pensou nas implicações que o nome Lanevus tinha. Ele é o vigarista que escapou com mais de 10.000 libras. Apenas providenciar uma pista me daria 10 libras. E se ajudar a capturar esse tesouro com pernas, ganharei 100 libras. Ele é a escória que aproveitou dos corpos e sentimentos de mulheres inocentes. E pensar que ele conhece Rudy Eugen e foi visitá-lo 3 vezes no asilo mental. Isso significa que está conectado ao círculo Beyonder? Ou que ele é um Beyonder? Klein lembrou de repente o nome de uma poção, Caminho Saqueador sequência 8, Vigarista. Esses Beyonder sentiam prazer em enganar os outros. É bem possível. Klein assentiu, pensativo. Ele controlou sua expressão facial e linguagem corporal, fingindo indiferença e perguntou, então, quando foi a última visita do Sr. Lanevus? Início de julho. Eu teria que verificar os registros do asilo mental para lhe dar uma data específica, respondeu Daxter Guderian após alguns segundos de reflexão. O plano de Lanevus não havia sido exposto no início de julho, então ele não havia deixado Tingen. Klein então perguntou, Rudy Eugen costuma mencionar essa pessoa? Não. Você deve entender que um psiquiatra sequência 7 nunca revelaria algo por acidente. Cada palavra que dizem foi completamente deliberada. Seria impossível descobrir seus segredos, a menos que eles tenham outros motivos ocultos. Eu só consegui obter a fórmula de telepata depois que Rudy Eugen enlouqueceu. Ah, certo. Você determinou a autenticidade da fórmula. Daxter habilmente escondeu seus sentimentos de orgulho pela poção de seu caminho. Klein riu e respondeu, autêntica. Quando precisar avançar, pode usá-la para fazer sua poção sem se preocupar. Podemos ajudar se os alquimistas da psicologia não puderem fornecer os ingredientes. Além disso, como tem passado ultimamente? Nada mal. For estar um pouco preocupado com a condição de Rudy Eugen, me sinto bastante relaxado. Não tenho mais sintomas de uma personalidade dividida. Você me ajudou muito nesse aspecto, disse Daxter Guderian, cheio de emoção. Klein tinha uma expressão humilde. É o certo.
Vamos voltar ao tópico em questão. Como você disse, um psiquiatra deliberaria sobre todas as suas palavras antes de pronunciá-las e não revelaria facilmente seus segredos. Então por que Rudy Eugene disse a você que eu era nervoso? Estava sugerindo alguma coisa ou estava tentando avisá-lo de alguma coisa? Dexter congelou por um momento, depois franziu as sobrancelhas. Isso é realmente estranho. E pensar que eu não percebi. Fora isso, Rudy Eugene não mencionou mais nada. Poderia o motivo ser contar aos altos escalões da associação sobre o nome Lanevus, caso ele se deparasse com algum problema? A reação da associação também pareceu estranha. Depois que os informei sobre a insanidade de Rudy Eugene, eles enviaram um contato. Mas depois que descrevi todos os detalhes, incluindo o nome de Lanevus, não houve mais respostas dos escalões superiores. Foi como se fosse uma pedra lançada no oceano. Isso poderia significar que eles descobriram algo? Uma dedução razoável. Klein pegou suas munições antidemônio e as inseriu no revólver, depois mirou no alvo. Se seguirmos essa dedução, Rudy Eugene pode ter antecipado que ele iria ficar louco ou morrer. E isso tem uma conexão direta com Lanevus? Mas se já havia antecipado, por que não pediu ajuda aos escalões superiores? Dexter olhou inexpressivo para frente. Ele pensou bastante e disse, infelizmente, agora ele está louco, não há como se comunicar efetivamente com ele. Talvez algum tipo de tentação o tenha feito escolher correr risco. Klein deu um palpite. Ao mesmo tempo, sentiu que era lamentável que Rudy Eugene tivesse realmente se tornado um paciente mental. Isso comprometia muitas das informações que poderia ter obtido. Ai ai! Até mesmo uma pessoa morta é melhor que um lunático. Posso usar rituais de mediunidade para fazer os mortos falarem, mas o que posso fazer com um louco? Certo, Madame Dali uma vez tentou usar rituais mediúnicos para recordar minhas memórias perdidas. A teoria por trás dos rituais de mediunidade parece ter sido derivada dos alquimistas da psicologia. Isso significa que também posso usar rituais de mediunidade nos vivos e criar um cenário em que interajo diretamente com o espírito dele usando meu espírito. Me pergunto se Rudy Eugene ainda seria louco nessas condições. Infelizmente, não sou avançado o suficiente nesse campo, então acho que não seria capaz de fazê-lo. Vou chamar o mensageiro e perguntar a Madame Dali sobre isso primeiro, e ver se ela pode me fornecer alguma técnica. Se achar que apenas ela pode conseguir fazê-lo, digo ao capitão e peço que envie um telégrafo a Baclund para pedir assistência. Definitivamente não estou adotando esse método problemático de ação apenas porque quero aprender a técnica e tentar o ritual de convocar o mensageiro. Muitos pensamentos passaram pela mente de Klein antes que ele gradualmente os reduzisse a uma única linha de pensamento que pudesse resolver o problema. Dexter Guderian aprovou seu palpite. A ganância sempre nos faz de idiota. Mesmo quando uma pessoa sabe que há apenas o abismo à sua frente, ainda tentará caminhar até a borda e dar uma olhada. Isso se chama testar loucamente os limites do destino, criticou Klein interiormente. Tente o seu melhor para tratar Rudy Eugene depois de retornar ao asilo mental. Tente mantê-lo sóbrio por um período de tempo e obter pistas dele. Além disso, não esconda suas preocupações e ansiedade. Estabeleça mais conexões com os alquimistas de psicologia e exerça pressão sobre eles para resolver o problema de Rudy Eugene. Essa é a reação mais normal e razoável. Dexter assentiu seriamente. Vou tentar o meu melhor. Klein não disse mais nada e, após alguma deliberação, perguntou, houve alguma normalidade no corpo de Rudy Eugene recentemente? Por exemplo, escamas finas crescendo em algumas partes do corpo? Quase insanidade e perder o controle eram descrições de níveis variados quando algo estava errado com Beyonders. As condições menos severas eram quando suas atitudes mudavam como se tivessem se tornado uma nova pessoa, mas ainda eram capazes de pensamentos e ações racionais. Isso era quase insanidade. A insanidade era mais grave, pois a pessoa perdia toda a lógica, tornando-se maníaca e era difícil de se comunicar. Os que não podiam ser salvos eram aqueles cujo corpo e mente se tornaram monstros, completamente perdendo o controle. Às vezes, se o problema não fosse tratado prontamente, insanidade levaria à perda do controle. Antes disso, para evitar expor o informante dentro dos alquimistas da psicologia, Dan instruiu os falcões noturnos a não lidar imediatamente com Rudy Eugene. Em vez disso, eles mudaram para vigilância para garantir que Rudy Eugene não perdesse o controle. Mas se houvesse sinais dele perdendo o controle, eles teriam que lidar com isso imediatamente. Dexter balançou a cabeça e soltou uma risada amarga.
Não, você pode aliviar sua preocupação. Também tenho muito medo de que Rudy Eugene perca o controle, por isso estou prestando muita atenção aos detalhes. Afinal, estou no asilo mental 6 dias por semana. Depois de trocar mais algumas palavras, eles deixaram o campo de tiro com 10 minutos de diferença um do outro. Klein reprimiu seu intenso desejo de dormir e pegou uma carruagem pública de volta à Rua Narciso. Ele abriu a porta e viu sua irmã sentada no sofá. Ela não estava lendo nem mexendo com peças de máquinas. Ela estava olhando fixamente para frente como se tivesse perdido a alma. Batendo suavemente seus molares, Klein ativou sua visão espiritual e perguntou, intrigado: Melissa, aconteceu alguma coisa? Ela parece saudável com base nas cores de sua aura, não desnutrida como era antes. Melissa retraiu o olhar e franziu os lábios, depois olhou para a cozinha que estava produzindo um pouco de barulho. Bella tem recomendado a maneira como sua família prepara o café da manhã em sua casa. Ela disse que é muito delicioso. Concordei em deixá-la tentar esta manhã. Que método é esse? Klein teve um sentimento sinistro. Cozinhar todas as sobras em uma panela e adicionar água e pão, repetiu Melissa suavemente. Esta é a receita padrão para alimentos de origens desconhecidas. Klein massageou a testa. E então? Não devemos desperdiçar comida. Melissa mordeu os lábios e assentiu. Irmã, eu sinto que você está questionando a vida. Klein pigarreou e suprimiu o desejo de rir. Ele então perguntou, onde está Benson? No banheiro. Melissa se libertou de seu torpor, enquanto seus olhos recuperavam o brilho. Naquele momento, ele ouviu os sons da descarga do banheiro. Benson saiu com um jornal na mão. Meu querido Klein, devemos lhe dar uma porção do café da manhã? Não, eu já comi. Klein balançou a cabeça decisivamente, sentindo-se com sorte por ter marcado um encontro com Daxter pela manhã. Caso contrário, não teria convencido Rosanne a comprar café da manhã para ele. Que pena! Caso contrário, você mudaria sua opinião sobre minhas habilidades culinárias e ficaria cheio de confiança nelas. Benson soltou uma risada em decepção. Nesse momento, Melissa percebeu algo. Ela se virou para olhar para Klein e disse, você voltou tarde hoje. Irmã, seja mais inocente e animada. Não se preocupe comigo o tempo todo. O estado em que você estava agora era ótimo. Klein sorriu imediatamente. Tenho boas notícias. Você passou no exame do departamento de polícia e pode obter um aumento? Melissa perguntou sem pensar. Benson também sorriu e assentiu. Klein pegou seu chapéu e ficou no canto da sala. Ele disse, animado, como é que vou surpreender vocês assim? Depois disso, ele acrescentou com uma tosse seca. Sim, meu salário aumentou bastante. Ele escondeu seu recente aumento de 4 libras adicionais por semana. Ele pretendia guardar um pequeno cofrinho para si. Afinal, não podia confiar apenas no dinheiro da conta anônima. Além disso, mencionar que seu salário havia aumentado bastante era suficiente para assustar seus irmãos. 6 libras? Melissa exclamou em choque, achando bizarro. Eu realmente preciso mudar de emprego. Benson acariciou seus cabelos. Com as informações que Klein lhe forneceu, ele vinha se esforçando muito em seus estudos. Sem esperar que Klein falasse, Melissa disse com uma expressão alegre. Nesse caso, depois de deduzir nossas despesas normais, você poderá economizar dinheiro suficiente em 2 ou 3 anos para atender aos padrões de um cavalheiro preparado para o casamento. Bem, foi Elizabeth quem me falou sobre os padrões. Klein disse perplexo, mas se divertindo. Isso é algo a ser considerado no futuro distante. Não deveríamos comemorar? Anuncio que, a partir de hoje, nosso alimento básico se tornará pão branco. Depois que minha carga de trabalho diminuir, experimentaremos iguarias de diferentes restaurantes. Melissa olhou para ele e, como se não tivesse ouvido o que Klein havia dito, disse, Benson e eu vamos participar da missa na Catedral de Santa Selena. Você quer vir? Estou louvando a Deus a todos os dias. Klein riu. Eu preciso recuperar o sono. Ele dormiu até 12:30. Depois de almoçar com Benson e Melissa, ele continuou sua missão de procurar todas as casas com chaminés vermelhas. Quando era tarde da noite, ele selou seu quarto com espiritualidade e se preparou para experimentar o ritual de convocação do mensageiro da guia espiritual Dali. Lord of Mysteries, capítulo 176. Carta. Para Klein, montar um ritual simples era tão fácil quanto respirar. Logo ele terminou de preparar os ingredientes e acendeu a vela que o representava.
Olhando para a luz tremeluzente das velas na mesa, Klein teve um pensamento engraçado por um motivo desconcertante. Seria considerado uma vigília à luz de velas em minha memória? Porra, o que diabos estou pensando? Ele controlou seus pensamentos e pegou o pó de flor negra podre que pertencia ao domínio da morte e o jogou na vela, e logo em seguida ele sentiu um cheiro semelhante ao formaldeído de sua vida anterior. Imediatamente depois, ele pingou o óleo essencial de lua cheia, um item preferido da noite eterna. Em meio a um crepitar, seu ambiente subitamente ficou quieto e apareceu uma onda mágica e disforme. Klein deu um passo para trás e recitou suavemente em antigo Hermes. Então, mudou para Hermes. Eu convoco em meu nome. O espírito que vagueia pelo infundado, a criatura de maior dimensão que um humano ordena, o mensageiro que pertence a Dali Simone. Voxos. O vento uivou e a fraca luz das velas ficou manchada com um brilho azul. Sob sua iluminação, a parede atrás da mesa produziu ondulações translúcidas e um rosto assustador apareceu. Além da boca, ele não tinha sobrancelhas, olhos nem nariz. Seus lábios grossos se separaram e uma língua vermelha e longa se estendeu. Havia dentes afiados e irregulares em sua boca. Além disso, a ponta da língua tinha 5 dedos delicados. Eles estavam constantemente se estendendo e retraindo, como se estivessem esperando uma entrega. Este é o mensageiro de Dali? Comparado com o do Sr. Azik, é como uma criança. Não consigo determinar com precisão suas diferenças. Sim, um é um gigante adulto e o outro é um bebê humano. Gostaria de saber se é devido ao item mágico, ou se representa a força do Sr. Azik. Tenho que reavaliar minha compreensão dele. Talvez ele seja um Beyonder de alta sequência. Droga, me esqueci. Na carta, eu deveria ter perguntado a Madame Dali os nomes das sequências 4 e 3 do caminho coletor de cadáveres. Sr. Azik provavelmente pertence a tal caminho. Claro, ele pode não ter avançado através de poções, talvez seja um gene transmitido de seus ancestrais. Vou perguntar da próxima vez, o mensageiro está esperando. Klein o olhou seriamente por um tempo e passou o papel cuidadosamente dobrado para a mão do mensageiro. Então, ele viu como a mão a segurava com força. Voxos! O mensageiro retraiu a língua e engoliu a carta. O rosto translúcido, assustador e que se contorcia entrou de volta na parede e desapareceu. Eu tenho que dizer, essa mágica é bem legal. Bastante conveniente também, mas não pode ser espalhada por aí. Klein olhou para a luz das velas, que havia retornado ao normal, balançou a cabeça e terminou o ritual. Backlund, Burgo Imperatriz. Segunda-feira de manhã. Em um canto escondido do jardim municipal construído pelo Duque Negan, Schilderecha, com seus cabelos loiros despenteados, e Forswall, com sua postura lânguida, estavam olhando boquiabertas para o contato diante delas, atordoadas. Elas ficaram momentaneamente perdidas em qual idioma usar para uma saudação. A pequena Shil, que tinha um pouco mais de 1,5 metros de altura, olhou para a Golden Retriever que havia estendido a língua e balançava a cauda. Ela ajeitou seu traje de cavaleiro em treinamento e ponderou suas palavras antes de dizer: Você é a mensageira da senhorita Audrey? Oh minha deusa, por que estou perguntando a um cachorro tão a sério? Forza estava segurando um cigarro fino com os dedos enquanto ria. Talvez seja uma criatura mágica? Eu nunca vi uma criatura mágica que se parece tanto com um cachorro, respondeu Shil com toda a seriedade. Suzy se sentou e fechou a boca. Ela então apontou para sua barriga com a pata. Havia uma bolsa de couro amarrada ao redor do corpo do cachorro em meio ao longo pelo dourado. Shil olhou para a esquerda e direita, certificando-se de que não havia ninguém observando e se aproximou rapidamente. Ela se abaixou e tirou a bolsa do animal. Forza assistiu com curiosidade e sua expressão de repente ficou estranha. É feito de pele de crocodilo e parece o trabalho do designer de moda, Sr. Sades. Ela está usando uma bolsa dessas para transação. Em outras palavras, é muito cara? Shil levantou a bolsa de couro. Force franziu os lábios com força e assentiu seriamente. Shil instantaneamente diminuiu sua velocidade de maneira exagerada. Ela cuidadosamente abriu o zíper e tirou a carta de dentro, como se estivesse carregando um vaso antigo nas mãos. Depois de ler, ela passou a carta para Force. Forza queimou com o cigarro depois de ler cuidadosamente. Ela assistiu o papel se transformar em cinzas e se espalhar pelo solo. Não há informações extras fornecidas. Shil fez uma careta inconscientemente. Ela pegou um papel dobrado com cuidado do bolso de seu traje de cavaleiro,
Olhou para Suzy de uma maneira imponente e encorajou subconscientemente. Este é o relatório da investigação dos últimos dias. Você deve dar isso diretamente para a senhorita Audrey Hall. Suzy estremeceu e ficou ereta, seu rabo balançando vigorosamente. Shio assentiu com satisfação, colocou a pilha de papéis na bolsa de couro e a amarrou novamente em volta de Suzy. Suzy uivou e saiu correndo muito rapidamente. Na luxuosa vila da família Hall, Audrey estava sentada no sofá da sua própria sala de estar. Ela estava segurando um abridor de cartas, tentando abrir o envelope diante dela. Era uma carta enviada por um de seus irmãos do Império Balon, no continente sul. Havia um pacote que acompanhava a carta. Naquele momento, ela viu Suzy abrir a porta entreaberta. A cadela se aproximou rapidamente. Suzy se sentou no tapete diante de Audrey e deu uma patada na bolsa de couro. Você realmente é uma excelente mensageira. Audrey não era mesquinha com seus elogios. Suzy olhou de volta para a porta, induziu vibrações no ar e disse suavemente, sua amiga é muito séria. Quando a vi, ela me lembrou quando um caçador veio nos treinar. Ela havia sido um presente de cortesia de quando o Conde Hall comprou cães de caça. Suzy, seu Loin está ficando cada vez mais fluente. Existem apenas alguns problemas com sua lógica no uso da linguagem. Audrey observou sua Golden Retriever tirar a bolsa sozinha e habilmente abrir o zíper. Ela olhou para Suzy e imediatamente entendeu. Ela se levantou e correu para trancar a porta. Até agora não há resultados, mas descobrimos que alguns mendigos desapareceram ao redor do bairro da Ponte Baclund. No entanto, não podemos ter certeza de que é Quilangos. Talvez os mendigos tenham mudado de repente seus padrões de movimento. Audrey folheou o relatório da investigação e se perguntou seriamente como deveria responder a Shio e Force. Vou dizer a Shio que, se ela puder rastrear o contra-almirante Furacão, Quilangos, comprarei a fórmula de poção xerife para ela. Não, isso não é amigável o suficiente. Isso a faria sentir um complexo de inferioridade. Sim, direi, Shio, preparei sua recompensa. Contanto que você possa concluir a tarefa, 450 libras serão suas. Ai ai, quanto aos ingredientes principais da fórmula de telepata, eu só encontrei o líquido espinhal de um coelho Farsman. Ainda preciso da glândula pituitária completa de uma salamandra arco-íris. Glenn, Shio e Force ainda não a encontraram. Audrey, anime-se. Pelo menos você digeriu completamente a poção espectador. Depois de reunir todos os ingredientes, você se tornará uma Beyonder sequência 8. Audrey controlou seus pensamentos, pegou uma caneta e um papel e rapidamente escreveu uma resposta. Ela então colocou o papel de volta na bolsa de couro e confiou a Suzy para fazer outra viagem. Ela observou sua Golden Retriever enquanto abria a carta que seu irmão havia enviado. Ela leu com um sorriso. Minha querida irmã, acho que você também deveria vir para o continente sul. Venha para as regiões colonizadas do Império Balon. A luz solar abundante, ar fresco, um ambiente limpo, frutos do mar frescos, várias culturas únicas e as pessoas amáveis e obedientes de Balon, que fazem bons servos, além do cheiro de liberdade. Pelo contrário, Baclund é frio e úmido, o ar é ruim, sempre há poeira e é sempre sombrio. Além disso, é altamente populado, o que leva a todos os tipos de problemas. E os inúmeros bailes, banquetes e salões. Os eventos sociais são tão chatos e insípidos que eu não gostaria de ficar por nenhum minuto. Querida irmã, acredito que você compartilha do mesmo sentimento. Eu não estou fugindo de casa. Estou apenas procurando meu próprio lugar na vida, mas nosso irmão definitivamente não pensa assim. Ele sempre foi uma pessoa egoísta. É claro, ele não seria mesquinho com você, porque você só pode reivindicar uma pequena parte da riqueza da família, enquanto eu seria sua maior competição na luta pela herança entre os nobres. Afinal, nosso pai é um duque que tem uma visão de longo prazo. Ele definitivamente não se restringiria à regra de que o irmão mais velho herdará o posto de nobreza. Enquanto achar necessário, ele faria qualquer coisa. Assim como quando ele vendeu metade das terras agrícolas e pastagens para entrar no setor bancário, independentemente da forte oposição. Às vezes sinto falta de Baclund, principalmente do pai, mãe e você. Sinto falta do sorriso que você colocou no meu rosto durante esses poucos anos. Você deve ter se tornado a joia mais deslumbrante de Baclund, mas, infelizmente, só poderei voltar daqui a 2 anos. Uma carreira é o orgulho de um homem, enquanto os jovens excepcionais no Reino Loen tratam o mundo como seu palco.
Você pode dizer à nossa querida tia que as regiões costeiras do Império Balon são muito adequadas para férias, e especialmente adequadas para ela, considerando como suas articulações doem e incham no inverno. Sinceramente, a convido para ser minha convidada. Se você puder vir com ela, seria ainda melhor. Eu não te enviei muitos presentes. São principalmente coisas ricas com as tradições e estilos de Balon, como a seda amarela única e os ornamentos cheios de traços relacionados ao culto à morte. Lembrei que você amava coisas relacionadas ao misticismo, então vou procurar para você. A cultura aqui é cheia de mistério. Depois de ler a carta, Audrey pegou uma caneta, papel e uma prancheta para escrever. Ela se recostou no sofá, franziu os lábios e escreveu seriamente: Meu querido Alfred, embora tenha passado menos de um ano, a garotinha em suas memórias cresceu. Eu não gosto mais de misticismo, então você não precisa procurar por esse tipo de coisa, porque é muito perigoso. Audrey encheu as bochechas e acrescentou em sua mente. Ela ouviu falar de muitas tragédias relacionadas a objetos misteriosos ao participar dos encontros Beyonder e de histórias que Shio e Force contaram. Ela pensou e declarou entusiasmada: Agora estou interessado em biologia. Recentemente, fiquei admirada com a salamandra arco-íris. Você pode procurar e descobrir onde posso encontrar uma dessas criaturas, ou se há um cadáver completo que foi preservado. Lord of Mysteries, capítulo 177. Mudança repentina de eventos. Audrey parou de escrever após terminar de compartilhar algumas notícias e escândalos interessantes sobre aristocratas, e então adotou uma pose séria ao se lembrar de algo. Com sua memória excepcional de espectador, ela organizou em parágrafos as informações que recebeu dos ensinamentos de seu pai, bem como as notícias que ouvia durante banquetes e visitas. Depois de criar um rascunho em sua cabeça, Audrey escreveu: Quanto à situação política em Baclund sobre a qual você perguntou, não está na minha área de interesse. Só posso descrever com base em minhas próprias impressões e nos detalhes que conheço. Há algum tempo, papai me disse que, após a abolição da lei dos grãos, os preços das colheitas estavam caindo rapidamente. O aluguel de terras agrícolas e pastagens também estava em queda, mas não sei a magnitude exata. Só posso explicar com este exemplo. Como você sabe, Duke Negan é um aristocrata que possui mais terras fora da família real. Dizem que ele é dono de mais de 12 milhões de libras em terras agrícolas, pastagens e florestas. No ano passado, suas terras lhe renderam um histórico de 1.300.000 libras de aluguel. Mas este ano, a previsão é de que o aluguel seja de apenas 850.000 libras, um total de 450.000 libras a menos. Isso é mais do que a totalidade a qual tenho direito. Sem mais explicações minhas, tenho certeza de que meu querido irmão entenderá o comportamento da maioria dos nobres antiquados. Eles têm orgulho de ser proprietários de terras e sua renda é derivada principalmente de aluguel. Eles enfatizam bastante sua aparência e manteriam seu estilo de vida atual, mesmo que precisassem se endividar. Eles gastam dezenas de milhares de libras a cada ano na manutenção de seus castelos, muitos outros milhares em roupas e joias, bem como em suas persistentes atividades de caça, banquetes sociais e ocasionais casamentos e funerais luxuosos, etc., etc. Com a diminuição do aluguel, de acordo com o que sei, boa parte dos nobres está enfrentando dificuldades financeiras. Por causa disso, o Conde Wolf vendeu 84.000 ares de terra no campo e recebeu 29.000 libras como pagamento. Visconde Conrad também vendeu sua coleção de arte no valor de 55.000 libras para uma galeria de arte nacional. Foram alguns nobres visionários que há muito tempo mudaram seu foco para as indústrias de aço, carvão, ferrovias, bancos e borracha. O restante dos nobres foi severamente afetado pela lei dos grãos. Vamos louvar o nosso querido Conde Hall. Papai me disse que o problema financeiro afrouxará o controle que os nobres têm sobre a política. Como você pode imaginar, o número de ministros com sangue azul diminuirá a partir do próximo ano. Em uma tentativa de garantir financiamento, o Partido Conservador e o novo partido prometeram outorgar a qualquer um os títulos de nobres, desde que doem uma quantidade suficiente de dinheiro e não possuam registros criminais. Obviamente, a ressalva é que a pessoa que doou o dinheiro deve possuir uma quantidade de terra condizente com a de um nobre. Um exemplo é o rico Sr. Sindras. Ele comprou a menor área de terra necessária para um barão, 60.000 ares. Então doou 100.000 libras para o Clube Carleton e 400.000 libras para o Partido Conservador e doações para a caridade no valor de 300.000 libras. Finalmente, ele conseguiu receber concessão de Sua Majestade e tornou-se um barão altamente respeitado.
Ouvi dizer que há uma lista de preços para isso, 300.000 libras para se tornar barão e 700.000 a 1 milhão libras para um barão hereditário. Não existe um preço claro para o título de visconde ou conde, mas tenho certeza de que são suficientemente ridículos. Este ano, muitos nobres que enfrentam dificuldades financeiras estão começando a considerar seriamente a possibilidade de casamentos com comerciantes ricos. Já houve 3 casamentos deste tipo nos últimos 2 meses. Os presentes de noivado que as mulheres nobres receberam são algo de se invejar. Além disso, os trabalhadores que protestaram contra a lei dos grãos experimentaram uma diminuição no custo de vida, mas a qualidade de suas vidas não melhorou. Em vez disso, parece ter se deteriorado quando os agricultores falidos entraram na cidade e roubaram seus empregos, solicitando salários mais baixos. Então, os salários dos trabalhadores estão caindo rapidamente. Me lembro do dia em que papai me perguntou quem eu achava que era o vencedor da lei dos grãos. Meu caro Alfred, você deve saber a resposta. Você seria definitivamente capaz de obter um título hereditário de barão através de seus próprios esforços. Childerich e Forswall estavam retornando ao bairro da Ponte Baclund depois de receberem a resposta de Audrey. Chil, com seu cabelo loiro bagunçado, estava olhando pela janela da carruagem, seus olhos brilhavam como 2 bolas de fogo ardentes. Ela murmurou o termo 450 libras para si mesma repetidamente, como se estivesse recitando um encantamento. Sua força e coragem aumentavam cada vez que repetia as palavras. Darcolme não informou o status da investigação hoje. Vamos fazer uma viagem para a casa dele. Chil de repente se virou para olhar para Fors. Darcolme era o líder de uma tríade no bairro leste de Baclund e tinha controle sobre muitos mendigos e ladrões. Mesmo que parecesse muito amigável, com seu rosto gordinho eternamente adornado com um sorriso caloroso e amável, Chil sabia que ele era um canalha impiedoso. Uma vez, ele quebrou o braço de um ladrão de 13 anos porque o garoto havia escondido seu lucro. A menos que fosse necessário, Chil não estava disposta a encontrar Darcolme, mas Darcolme era uma das poucas pessoas que estavam mais familiarizadas com os vagabundos da cidade. Fors colocou os cabelos levemente encaracolados atrás da orelha. Contanto que não atrase meu almoço. Ok. Talvez eu possa te levar para um banquete em Tis depois desta semana. Prometeu Chil em satisfação. Devo agradecer a Deus? Perguntou Fors enquanto ria. Diferente de Chil, Fors era uma crente moderada no Deus do vapor e da maquinaria. Enquanto conversavam, as 2 damas pegaram outra carruagem pública e foram ao burgo leste de Baclund, chegando à casa de Darcolme. Era uma casa geminada, localizada em um beco estreito. Havia plantas verdes penduradas nas paredes, o exterior parecia relativamente mal cuidado. Chil foi até a porta, levantou a mão direita e bateu com um ritmo único. A porta destrancada se abriu com um rangido seguindo suas batidas. A expressão aparentemente confusa de Chil imediatamente se tornou severa, como a de um leão cauteloso. Ela pegou uma baioneta que carregava consigo e abriu a porta com cautela, entrando lentamente. Fors também perdeu sua aparência de indiferença, tendo arranjado uma adaga de origens desconhecidas. Elas não sentiram nenhum aroma peculiar, mas sua rica experiência lhes dizia que algo estava errado. 1 passo, 2 passos, 3 passos. Chil e Fors entraram na casa de Darcolme. Então viram um membro pálido em uma lâmpada a gás, órgãos internos em uma mesa de café, bem como tiras e tiras de carne espalhadas no chão e penduradas no cabideiro. Pedaços de osso sem nenhuma carne estavam empilhados perto da porta. E entre os ossos havia uma cabeça, os olhos vazios abertos. Não era outro senão Darcolme. Seu rosto gordinho ainda mantinha o sorriso amável, como se tudo estivesse normal. Além disso, não havia cheiro de sangue na casa. Como ex-médica clínica antes de se tornar autora de best-sellers e Beyonder Sequência 9, Fors viu muitas cenas de morte mais nojentas que essa. Ela deu um tapinha na tensa Chil, que estava à beira de vomitar, enquanto examinava os arredores. Quilambos? Contra-almirante Furacão Quilambos? Ele percebeu que Darcolme estava investigando os mendigos desaparecidos e o seguiu de volta para sua casa? Ou talvez Darcolme o localizou, mas acabou sendo pego? Chil lutou contra o desejo de vomitar e disse com uma expressão séria. Ele certamente faz jus ao seu nome como um almirante pirata impiedoso e astuto. A estranheza aqui também se encaixa na descrição de seu tesouro. Astuto, Fors ficou subitamente alarmada e disse, poderia estar esperando nas proximidades em uma emboscada contra o responsável por trás das investigações? Chil congelou por um momento antes de responder, agitada. Isso é altamente provável.
Ele era um abençoado pelo vento de sequência 6, um pirata poderoso com um artefato místico, enquanto elas eram apenas sequência 9. Este era um contraste extremamente simples e fácil. Na casa em frente à casa de Darkholme, um homem com queixo largo único e olhos verdes escuros na casa dos 30 estava parado junto à janela, observando friamente Shio e Forz e sua entrada lenta pela abertura da porta. Não era outro senão o contra-almirante Furacão Quilangos. A luva negra em sua mão esquerda tremia como se estivesse viva. Uma camada de escamas douradas opacas apareceu em sua superfície. Quilangos revelou uma expressão cruel e alegre, e seus olhos verdes escuros ficaram dourados e indiferentes. No momento em que Force percebeu isso, ela arrastou Shio para o outro lado e evitou a área do lado da porta principal. Ela então cerrou seus dentes brancos e pegou uma pulseira que estava escondida pelas suas mangas. Esta pulseira de prata tinha 3 pedras grosseiras, verde escuras, ásperas e irregulares que mostravam sinais de queimaduras. Force pegou uma das pedras e recitou baixo em antigo Hermes. Porta! Ela se agarrou Shio derecha com força quando a pedra soltou um leve brilho azul. As figuras das duas damas ficaram indistintas, quase invisíveis. Elas viram muitas formas que consideraram difíceis de descrever. Havia até objetos transparentes que pareciam não existir. Viram cores diferentes, esplendores lustrosos que pareciam possuir imenso conhecimento. Elas haviam entrado no misterioso mundo espiritual. Nesse mundo estranho que se diferenciava da realidade, Force seguiu em uma direção específica enquanto puxava Shio. Segundos depois, elas deixaram seus estados indistintos e voltaram à realidade, para Backlund. Agora não estavam mais na casa de Darkholme, mas chegaram a um cemitério vazio. Quilangos, que usava a luva escamada, apareceu silenciosamente na porta da casa de Darkholme. Ele varreu o interior com seu olhar frio. Ele congelou por um momento, depois enrugou as sobrancelhas enquanto murmurava para si mesmo. Um viajante? No cemitério. O que é que vamos fazer agora? Forz ofegou, compreendendo sua situação e sentindo uma sensação persistente de medo. A pulseira era um item místico que havia recebido junto com a fórmula de aprendiz e seus materiais correspondentes durante um encontro fortuito. Fora fazê-la ouvir murmúrios estranhos e fracos durante a lua cheia todos os meses, não representava ameaça. Havia originalmente 5 pedras no bracelete, cada uma delas permitindo que atravessasse o mundo espiritual, tecnicamente permitindo que ela se teletransportasse. Mas agora, restavam apenas 2 pedras. Shio se acalmou e assentiu solenemente. Primeiro notifique a senhorita Audrey, de depois chamamos a polícia. Lord of Mysteries, capítulo 178. As ideias subsequentes. Chamar a polícia? Repetiu Forswell, surpresa. Para Beyonders, fazer um boletim de ocorrência parecia ser algo de outro mundo. Shio andou de um lado para o outro enquanto puxava seus grossos cabelos loiros. A cena da morte de Darkholme é angustiante e assustadora. Desde que a polícia não seja cega, eles definitivamente repassariam o caso para os punidores a mandato, falcões noturnos, consciência coletiva das máquinas ou para o Departamento Especial das Forças Armadas. Quando isso acontecer, podemos vazar mais algumas informações e informá-los que o assassino é Quilangos. Nesse ponto, a cidade inteira estará atrás dele. Nosso objetivo é apenas localizar Quilangos, não capturá-lo. Com a ajuda de tantos Beyonders, as coisas se tornariam muito mais simples e seguras. Quando Quilangos entrar em pânico e cometer um erro, será nossa chance de reivindicar nossa recompensa. Estou me referindo à descoberta de seu paradeiro. Shio deu uma risada seca e olhou para a horrorizada Force. Você acha que a única maneira que eu sei lidar com os problemas é enfrentando de cara? A diferença entre nós e Quilangos é tão vasta quanto a Baía de Zi. Forza assentiu lentamente e disse, seu entendimento de si mesma é absolutamente correto. Você fez muitas coisas de natureza semelhante. Portanto, as perdas que você sofreu são suficientes para avançar para a sequência 8. Felizmente, você ainda é racional o suficiente em relação a isso. Shio abaixou a cabeça para olhar sua baioneta. Ela pensou por um momento e disse, eu tenho que ser honesta. Claramente senti a aproximação da morte agora há pouco. Quilangos sem dúvida estava por perto. Era uma aura perversa o suficiente para nos destruir a qualquer momento. Isso desencadeou uma resposta instintiva em mim. Forz estava com seu bracelete de prata que ainda tinha 2 pedras e pensou seriamente. Eu concordo com a sua ideia. Vamos informar a senhorita Audrey primeiro e depois fazer o boletim de ocorrência da polícia. Sim,
Independentemente de Darkholme ou seus subordinados encontrarem vestígios de quilangos, poderíamos continuar investigando com essa abordagem e descobrir o alcance das atividades de quilangos e a localização de sua residência. Shio franziu as sobrancelhas loiras e disse, mas quilangos definitivamente não permaneceria no mesmo lugar, mesmo sendo um dos 7 almirantes piratas, mesmo que tivesse a ajuda de um artefato místico, quilangos precisava ser extremamente cuidadoso em Backlund. Até mesmo Nas, o rei dos 5 mares, já havia encontrado um desastre aqui e quase foi pego. Não, o que eu quis dizer foi supor ou confirmar o propósito da visita de quilangos a Backlund com base nas pistas. Quando soubermos o que está tentando fazer, não importa como ele se disfarce ou que truques use, no final ele será exposto. Então, nossa missão estaria cumprida, explicou Forz em detalhes. 2 anos de experiência em escrever romances me dizem que as coisas se tornariam simples quando entendermos o cerne da questão. Shio olhou para sua melhor amiga em choque. Ela não podia acreditar que a mulher tinha acabado de fazer uma declaração tão lógica. Eu sou diferente de você. Apenas tenho preguiça de pensar, enquanto você pensa com os músculos. Force franziu os lábios, inclinou a cabeça para o lado e sorriu. Me provocar não te faz mais esperta. Shio tentou ajeitar seus poucos fios de cabelo loiro que estavam bagunçados. Tudo bem, vamos para o Burgo Imperatriz contar à senhorita Audrey sobre isso. Forza assentiu levemente e disse, então, qual é o nosso método de contato de emergência com a senhorita Audrey? Shio ficou momentaneamente perdida. Ela olhou ao longe para a lápide enquanto dizia, ela me disse que sua cadela de estimação, que vimos anteriormente, anda sozinha pelo menos 5 vezes por dia. Bem, a próxima caminhada deve ser depois do almoço. Em outras palavras, temos que ficar vagando suspeitamente do lado de fora da luxuosa mansão do Conde Hall? O canto dos lábios de Force contraiu. Shio de repente olhou de soslaio e revelou um sorriso adulador. Ou você prefere apenas entrar escondida, Force? Eu não acho que isso seria difícil para você. É nisso que você é boa. Um conde hereditário há séculos, um dos parlamentares mais influentes da Câmara dos Lordes, o maior acionista do Banco Varvat, o 4º maior acionista do Banco de Backlund, consultor especial do Banco Real de Loen, o 3º maior acionista do Banco Sushit na República em Tis, o 2º maior acionista do consórcio Constant de Carvão e Aço, e assim por diante. Estes são os títulos do pai da senhorita Audrey. Shio, use seu cérebro. Como um homem assim poderia não empregar nenhum Beyonder? Você acha que ele não teria nenhuma coleção premiada? É diferente daqueles viscondes e barões pobres. Foz respondeu exasperada. Juro em nome de Deus que, se eu entrasse escondida, seria descoberta e apanhada em 5 minutos. Shio assentiu continuamente. Então vamos esperar pela Golden Retriever. Dito isso, ela liderou o caminho. Depois de dar alguns passos à frente, ela disse de costas para Force, bem, eu compensarei suas perdas e os danos do futuro. Claro, estou me referindo à pedra. Ao ouvir isso, o canto dos lábios de Force se levantou, e ela disse, eu estava me salvando. Shio, você está indo para o lado errado. Deus, se você fosse uma aprendiz e no futuro acabasse se tornando uma viajante, seria um desastre. Fora da luxuosa mansão do Conde Hall, Shio e Force se esconderam atrás de um guarda-sol em Tis e observaram secretamente seu edifício-alvo em silêncio, observando as pessoas caminhando de um lado para o outro. Depois de Deus sabe quanto tempo, elas finalmente viram a Golden Retriever sair de um buraco escondido embaixo da parede. Ela levantou as orelhas e olhou para a esquerda e direita, parecendo muito cautelosa. No momento em que Suzy começou a andar alegremente, um cachorro preto apareceu do nada. Ele mostrou interesse em Suzy e começou a correr em círculos. É a primeira vez que vejo um cachorro mostrar uma reação tão humana. Quanto que ela odeia aquele cachorro preto! Shio suspirou. Ela percebeu pelo olhar e expressão facial de Suzy que havia óbvio desgosto. For sorriu e disse, é como encontrar um imprudente, repugnante e persistente safado. Vendo Suzy tentando acelerar para escapar da perseguição do cachorro preto, Shio se levantou para administrar justiça. Minha decisão é que você a deixe em paz. Shio gritou com uma expressão de solenidade. O cachorro preto foi pego de surpresa e imediatamente se afastou com um rabo entre as pernas. Suzy deixou escapar um suspiro de alívio e diminuiu a velocidade. Latiu educadamente e abanou o rabo. Essa foi por pouco. Eu quase disse obrigada a elas, pensou a Golden Retriever com alegria.
Teria sido uma situação muito embaraçosa. Uma música melódica parou lentamente a Audrey, pegou as informações mais recentes que Chiu e Forz haviam fornecido e leu com as sobrancelhas franzidas. Ela fechou a tampa do piano e se levantou elegantemente. Ela andou de um lado para o outro em sua sala de piano e considerou suas próximas ações. Quilangus é um homem muito perigoso. Se Chiu e Forz continuassem investigando, poderiam acabar em perigo. Pode até mesmo me expor. Sim, devo apenas seguir sua sugestão. Ah, sim, faltam mais 2 horas para o clube de tarô. Eu me pergunto o que o senhor louco sugeriria? Se ele ainda não estiver interessado, discutirei com cuidado com o enforcado. Audrey gradualmente se acalmou. Foi a primeira vez que ela encontrou uma situação tão perigosa. Já havia uma morte. 3 da tarde. A visão de Audrey se recuperou de um estado carmesim e embaçado antes de ver a névoa cinza sem limites que não pertencia à realidade, o palácio imponente que parecia a casa de um gigante, a longa e antiga mesa de bronze manchado e o louco, sempre envolvido por uma espessa camada de névoa. Por fim, ela viu o enforcado e o sol. Naquele momento, as emoções tensas e ansiosas de Audrey pareciam relaxar, ela se sentia tão segura, tão calma. Estou participando do clube de tarô, que não pertence ao mundo material, e estou lidando com o senhor louco, que é quase um deus. Quilangus e eu estamos em diferentes níveis. Audrey sentou-se em uma posição ereta com orgulho. Ela levantou um pouco o queixo e cumprimentou alegremente. Boa tarde, senhor louco. Boa tarde, senhor enforcado. Boa tarde, senhor Sol. Depois que se cumprimentaram, Klein viu que a senhorita Justiça estava indicando seu desejo de falar, portanto, ele assentiu levemente para expressar sua permissão. Ilustre senhor louco, me pergunto se o seu adorador recebeu a compensação de 300 libras? Perguntou Audrey, reprimindo seu desejo de falar sobre Quilangus enquanto mostrava preocupação com o adorador de seu líder. Klein sorriu e disse, não prestei muita atenção nesse assunto. Mas como meu adorador não pediu ajuda adicional, suponho que já tenha recebido. Sim, verifiquei várias vezes. Há 300 libras na minha conta bancária anônima, Klein acrescentou alegre em sua mente. Ótimo. Audrey relaxou e olhou para frente. Senhor enforcado, houve progresso em relação a Quilangus. Alger de repente se endireitou. Ele não conseguiu esconder sua emoção quando perguntou, onde ele está? Infelizmente, ele percebeu nossas investigações logo depois que descobrimos seus rastros. Ele matou um dos funcionários envolvidos. Audrey repetiu os principais pontos da história de Chiu e Forz e explicou o próximo plano em detalhes. Alger assentiu levemente e disse, vou prestar bastante atenção. Então, ele se virou para o lado e olhou em direção ao assento de honra da longa mesa de bronze. Sob o olhar vago de Sol, Derek, que ouviu, mas não entendeu nada, ele disse, ilustre senhor louco, se eu descobrir a verdadeira intenção de Quilangus e o item muito importante e mágico que ele pretende obter, permita-me recitar seu nome e informá-lo através do ritual. Ele não repetiu seu pedido para que o adorador do louco o ajudasse. Como ele pediu antes e o louco havia respondido, não havia necessidade de insistir sobre o assunto. Caso contrário, poderia provocar o deus. Por isso, Alger deixou claro que sua intenção era apenas relatar suas descobertas. Se a tentação final fosse suficiente, ele acreditava que o adorador do senhor louco definitivamente apareceria. Isso funciona? Audrey arregalou os olhos. Eu também deveria ter pedido o direito de relatar. Talvez eu consiga obter orientação do senhor louco ocasionalmente, ela pensou em arrependimento. Sob o olhar de todos, Klein recostou-se na cadeira e assentiu levemente. Ele respondeu lentamente, você pode. Lord of Mysteries, capítulo 179, elogiando o senhor louco. Alger deu um suspiro de alívio quando ouviu a resposta do louco. Ele abaixou a cabeça e disse humildemente, por favor, permita-me agradecer antecipadamente. Isso porque eu também estou curioso sobre o item que Quilangus está procurando. Quero saber sobre o item que pode permitir um abençoado pelo vento sequência 6 ter a força de um sequência 4. Também estou curioso sobre o que um almirante pirata fará em Backlund. Klein sorriu, mantendo sua postura de autoridade. Não é como se eu tivesse prometido ajudar depois de ouvir suas orações. Ele enfatizou em seu coração, mas agora, estava muito mais confiante que antes. Agora, ele tinha aliados reais e o misterioso Sr. Azik, que estava atualmente em Backlund.
Se fosse absolutamente necessário, Klein estava disposto a usar o apito de bronze para obter a ajuda de Azik. Claro, ele definitivamente não mencionaria o clube de tarô. Ele provavelmente diria que obteve informações de alguma fonte aleatória. Porém, ainda havia dois problemas nisso. Primeiro, Klein estava limitado apenas a um relacionamento de cooperação com Azik. Azik não necessariamente forneceria assistência, a menos que ele estivesse interessado no que Quilangos estava fazendo ou no item místico que estava procurando. Segundo, Klein não tinha certeza do quão poderoso Azik era. Mesmo que assumisse que Azik era um Beyonder de alta sequência, ele deveria considerar o fato de que sua perda de memória poderia ter enfraquecido suas habilidades. Afinal, o conhecimento era geralmente igualado ao poder, e a falta de conhecimento definitivamente diminuiria o poder de Azik. Se fosse esse o caso, Klein não poderia garantir que Azik poderia lidar com Quilangos, especialmente com ele empunhando a fome furtiva. Klein estava com medo de colocar Azik em perigo, por isso não estava disposto a incomodá-lo, a menos que fosse absolutamente necessário. Agora que penso nisso, o aterrorizante mensageiro do Sr. Azik pode ser convocado com o apito de bronze. Não, aquilo não parece um mensageiro. Poderia assumir o papel de um chefe do mal. Portanto, mesmo que o Sr. Azik não consiga derrotar Quilangos fortalecido pela fome furtiva, ele deve ser capaz de se defender facilmente e ter poder suficiente para salvar o enforcado, a senhorita Justiça e seus parceiros. Klein mudou de postura enquanto pensava, ainda encostado na cadeira. Ele apoiou a perna direita sobre a esquerda. O enforcado Alger olhou para o louco e falou mais uma vez: "Estou prestes a receber um lote de páginas do Diário do Imperador Roseli. Acredito que posso apresentá-las a você na próxima reunião ou na reunião seguinte." De acordo com o arranjo da Igreja do Senhor das Tempestades, Porto Pritz estava sob a jurisdição da Diocese de Baclund. Então, Alger poderia entrar na capital e esperar que o contra-almirante Furacão Quilangos aparecesse sob o pretexto de relatar sobre sua viagem anterior. Baclund havia sido a sede da Igreja do Senhor das Tempestades até o final da última época, tendo transferido seu altar sagrado para a Ilha Pazu somente após o estabelecimento do Reino Loen. Independentemente disso, o status da Igreja do Senhor das Tempestades em Baclund estava atrás apenas da sede das 7 grandes igrejas. Pode-se imaginar as informações que a Igreja do Senhor das Tempestades possuía. Nessas circunstâncias, Alger estava confiante de que seria capaz de coletar páginas do Diário do Imperador Roseli para fins de pesquisa. Afinal, no momento elas eram indecifráveis. Klein permitiu que a alegria colorisse seu tom, enquanto dizia com um suave aceno de cabeça: "Muito bom." O que realmente estava sentindo agora era uma mistura de alegria e preocupação. Ele ficou feliz por ver várias páginas do Diário do Imperador Roseli em breve. Poderiam conter muitas informações úteis, mas ele também estava preocupado com o que tinha que dar em troca ao enforcado. Afinal, ninguém sabia se o enforcado estaria interessado no conteúdo do diário, ou se o conteúdo era valioso o suficiente. Mesmo um vidente é incapaz de determinar isso com antecedência. Devo realmente deixar meu adorador ajudá-lo? Klein deu um suspiro silencioso. Audrey Hall falou às pressas quando viu a conversa entre o enforcado e o louco. "Ilustre senhor louco, posso recitar seu nome e informá-lo usando um ritual se receber informações oportunas e úteis?" "Bem a tempo." "Veja, a escolha de palavras da senhorita Justiça é tão refinada. Comparado a ela, você é muito vulgar, enforcado." Klein assentiu levemente, dizendo dentro do nevoeiro: "Sim, ótimo." Audrey secretamente cerrou os punhos. Ao mesmo tempo, Klein se virou para olhar para Sol, Derek Berg, que ouvia silenciosamente suas conversas. Ele falou, seu tom tranquilo: "O mesmo vale para você também." "Sim, senhor louco." Derek abaixou a cabeça. O majestoso palácio ficou em silêncio por alguns segundos antes de Audrey falar. "Eu preciso da glândula pituitária completa de uma salamandra arco-íris. Um dos principais ingredientes da poção telepata?" O enforcado Alger assentiu levemente como se estivesse contemplando. "Não a tenho. Para ser sincero, só vi essa criatura em livros didáticos." Sol, Derek, ouviu o termo automaticamente traduzido para ele como fantasma de Drake inferior. Que tipo de livro discutiria uma criatura sobrenatural? Que inveja! Só consigo obter informações assim em uma reunião de Beyonders, através do boca a boca ou através de um pedaço de papel amassado. Não existe um sistema em funcionamento e minha busca por conhecimento carece de organização.
Vou encontrar uma maneira de trocar pelo livro didático do Sol no futuro. Ah, ele estava interessado na fórmula da poção Bardo, pensou Audrey, com um pouco de inveja. Naquele momento, Alger olhou para o louco, e então retraiu o olhar. Ele então olhou para a frente e disse, pensativo, talvez eu tenha uma maneira de obter a glândula pituitária completa da salamandra arco-íris. Sem esperar que Audrey falasse, ele acrescentou, mas é sob a premissa que Quilambos seja encontrado. Quando chegar a hora, a glândula pituitária completa da salamandra arco-íris será equivalente à compensação extra que lhe devo. Senhorita Justiça, você pode não saber, mas essas criaturas estão quase extintas, e só podemos encontrar vestígios delas em ilhas primitivas no Mar do Nevoeiro, no Mar Berserk ou no Mar Sônia. Poucas pessoas têm as coordenadas para essas ilhas. E, se você estiver interessada, podemos fazer um acordo, pois sou um dos poucos que sabe como chegar lá. Também estou interessado nessas ilhas primitivas. Klein ouviu a conversa em silêncio. Pensando na extinção da salamandra arco-íris, de repente ele se lembrou da piada que fez com o velho Neil, a Associação de Proteção a Dragões e Gigantes. Ele soltou um suspiro em seu coração. Audrey ficou animada depois de ouvir isso. Ela acalmou suas emoções ao dizer, uma vez sonhei em fazer uma viagem em busca dessas ilhas primitivas para conhecer a história. Minha deusa, o clube de tarô é poderoso demais, maravilhoso demais. Ser capaz de recrutar um membro que tenha as coordenadas das ilhas primitivas. Louvado seja o Senhor Louco. Audrey não conseguiu manter seu estado de espectador e um sorriso apareceu em seu rosto. Ilhas primitivas? Klein congelou por um momento. Depois pensou em uma página do Diário do Imperador Roselle, aquela onde o imperador se descrevia como um rei pirata. Ele disse que descobriu uma ilha sem nome com muitas criaturas sobrenaturais quando ele e seus 4 cavaleiros do Apocalipse estavam atravessando o Mar do Nevoeiro em uma rota marítima não segura. Poderia ser a chamada Ilha Primitiva? Que pena, o grande imperador não incluiu nenhuma coordenada em seu diário. Talvez a informação esteja em algumas páginas futuras, mas até agora não recebi nenhuma página do diário em ordem cronológica. Klein estava cheio de arrependimento e antecipação. Só o Derek já estava confuso com os termos Mar do Nevoeiro, Mar Berserk, Mar Sônia, Ilha Primitiva e etc. Ele sentia cada vez mais certeza de que a senhorita Justiça e o senhor Enforcado pertenciam a um mundo diferente do dele. Depois de se recompor por alguns segundos, Audrey perguntou curiosamente, a quase extinção da salamandra arco-íris significa que o caminho espectador será rompido em breve? Não, definitivamente haverá materiais substitutos. Alger deu uma resposta firme. Que materiais substitutos existem? Os olhos de Audrey brilharam quando ela perguntou. Alger balançou a cabeça, respondendo sem revelar certas verdades profundas. Não sei. Talvez os membros dos alquimistas da psicologia possam saber. Então, como você pode ter tanta certeza de que haverá ingredientes substitutos? Audrey não entendeu. Alger riu e disse, com o tempo você entenderá. Ou você tem algo para trocar pelas informações? Acho que vou esperar. Audrey fez careta e suspirou. Ela também descartou a ideia de perguntar ao senhor louco. Não adianta eu saber por enquanto. O Enforcado definitivamente perguntará algo sobre o contra-almirante Furacão, e eu não posso me aprofundar muito nisso. De repente, ela sentiu vontade de elogiar seu intelecto. Mas o que ela nunca esperava era que o senhor louco estivesse se sentindo muito decepcionado naquele momento. Klein estava bastante curioso sobre os segredos contidos nas palavras de Alger. Infelizmente, a senhorita Justiça, que era a melhor assistente durante todo esse tempo, decidiu não continuar com a transação. Independentemente do método escolhido para realizar uma transação, o conteúdo do acordo não poderia ser oculto ao dono do nevoeiro. Bem, mesmo que a salamandra arco-íris esteja perto da extinção, os alquimistas da psicologia ainda estão dando fórmulas listando-a como um ingrediente em vez de fornecer um substituto. Isso significa que os alquimistas da psicologia estão de posse das coordenadas de certas ilhas primitivas? Ou poderiam estar trabalhando juntos com uma organização que tem as coordenadas? Klein se perguntou. Após o término das discussões sobre transações, Klein olhou em volta, voltando-se para o sol. Ele perguntou em um tom gentil, a Cidade de Prata ainda acredita em deuses? Klein era apenas um membro oficial dos Falcões Noturnos e não tinha acesso a um conhecimento místico mais profundo. Um exemplo seria rituais de sacrifício. Assim,
para refinar sua compreensão de realizar sacrifícios dedicados a si mesmo e poder mover materiais no misterioso espaço acima do nevoeiro cinzento, como sequência 8. Klein precisava aprender de outras fontes o mais rápido possível. Ele pensou em 3 métodos após uma consideração contínua. Primeiro, ele perguntaria à guia espiritual Dali, que era experiente em magia ritualística e também era diácona. Mas isso pode fazê-la suspeitar de algo. Então, Klein só podia esperar pacientemente por uma oportunidade. Segundo, ele poderia perguntar ao Sr. Azik, mas Klein não poderia garantir que ele seria capaz de relembrar o conhecimento nessa área. Terceiro, ele usaria uma maneira indireta de perguntar ao Sol, que morava na Cidade de Prata. Klein já tinha uma ideia de como faria isso enquanto mantinha sua imagem. O que ele perguntaria estaria ligado aos deuses. Derek respondeu em um tom respeitoso. Ainda acreditamos no Senhor que criou tudo, o Deus onipotente e onisciente. Lord of Mysteries, capítulo 180. Uma pessoa inteligente sempre pensa demais. Ao ouvir a pergunta do louco, Audrey se concentrou e entrou no estado de espectador, esperando o Sol responder. Ela sempre esteve curiosa sobre onde ficava a Cidade de Prata e o que havia de tão especial naquele lugar, mas não podia perguntar. Afinal, era um assunto que invadia sua privacidade. Naquele momento, Sr. Louco estava perguntando pessoalmente. Era como terminar o primeiro volume de um romance de detetive que ela lia há muito tempo e finalmente tinha chance de comprar o próximo volume. A resposta de Sol não desapontou. Eles não acreditavam nas 7 principais divindades ortodoxas, nem na morte como o continente sul. Também não acreditavam em existências ocultas, deuses malignos nem demônios, como a demonia primordial, sábio oculto, lado negro do universo, Deus acorrentado nem no verdadeiro Criador, que o enforcado já havia mencionado antes. A Cidade de Prata é realmente especial. Eles adoram o próprio Criador. É a adoração primordial que o Senhor enforcado descreveu, certo? A descrição de onipotência é um pouco estranha. Audrey olhou de relance para o enforcado, inconscientemente, e percebeu que ele estava sentindo levemente. Klein não ficou nem um pouco surpreso. Ele propositadamente riu e perguntou em resposta, mesmo que ele tenha os abandonado. Abandonado? O Criador abandonou a Cidade de Prata? Alger ficou chocado. Ele de repente fez a conexão com relação a um termo específico, a terra abandonada pelos deuses. Nas informações confidenciais da Igreja do Senhor das Tempestades, no nível de segurança de Alger, que era capitão, equivalente ao nível de bispo, podia acessar. A terra abandonada pelos deuses sempre foi apenas um nome sem descrição real. No entanto, apontava claramente para o fim do Mar Sônia. Pelo que ele sabia, mesmo os cardeais do centro da igreja não tinham ideia do que a terra abandonada pelos deuses representava. Mas apenas o líder da igreja, o representante do Senhor das Tempestades, sabia algo sobre a situação e parecia estar encarregando da missão oculta de procurar a terra abandonada pelos deuses. Alger certa vez fez um palpite ousado ao comparar a residência sagrada do verdadeiro Criador, que foi promovida pela Ordem Aurora, com a terra abandonada pelos deuses. Mas, infelizmente, o louco não tinha confirmado seu palpite, então ele não podia ter certeza. Agora, ele ficou chocado e surpreso ao descobrir que o membro do clube de tarô que usava o Sol como seu codinome era muito provavelmente da terra abandonada pelos deuses. Senhor Louco sabia onde ficava a terra abandonada pelos deuses todo esse tempo. E ele pode trazer alguém de lá para ser um membro do encontro. Esse é um lugar oculto que a Igreja do Senhor das Tempestades tem tentado encontrar sem sucesso. Alger olhou horrorizado para o louco, sentado no assento de honra, no final da longa e extensa mesa de bronze. Ele só podia ver que estava recostado na cadeira em silêncio, envolvido pela espessa névoa. Audrey não ficou particularmente emocionada com isso. A única vez que ela ouviu falar sobre a terra abandonada pelos deuses foi pela pergunta do enforcado. Ela não estava particularmente interessada, então não conseguiu associá-la a nada que o Senhor Louco disse anteriormente. A Cidade de Prata tem a lenda sobre ser abandonada pelo Criador. O Senhor enforcado parece estar profundamente afetado. Por que ele está espantado e com medo? Audrey assentiu perplexa, se lembrando dos detalhes do momento. Sim, acreditamos que no final recuperaremos o favor do Senhor. Talvez seja no dia em que o sol nasça novamente, respondeu Derek Berg em um tom incerto. Uma vez fomos governados pela família real dos gigantes e adoramos o rei gigante Almir. Mais tarde,
Fomos salvos pelo Senhor e nunca mais o trairemos. Governados pela família real dos gigantes. É realmente antiga. Mas isso não parece coincidir. Alger, que supôs alguma coisa, de repente se lembrou da descrição sobre a segunda época no capítulo oculto do Livro das Tempestades. A segunda época também era conhecida como Época Negra da Humanidade. Naquela época, o céu, o oceano e a terra eram governados por dragões, gigantes, elfos, mutantes, demônios, fênix, lobos demoníacos e espíritos dos mortos. Mas no final, o Senhor das Tempestades, o eterno Sol ardente e o Deus do conhecimento e da sabedoria levaram a humanidade a derrotar as criaturas sobrenaturais e deram início à terceira época, a Era Gloriosa, que mais tarde foi conhecida como Cataclismo. Rei gigante Ormir, Clay repetiu o nome em silêncio. Em várias lendas e mitos, ele era uma grande existência tão forte como as divindades. Mesmo agora, ainda havia alguns lugares que o adoravam. Até o vinho de uva mais famoso e caro da República em Tis recebeu o nome de Ormir. Dizia-se que o rei gigante gostava particularmente de vinho de uva, que era como sangue. Considerando o fato de que a Igreja do Deus do Combate está no controle do caminho completo de guerreiro, que já pertenceu aos gigantes, posso assumir que Ormir era o antigo Deus do Combate? Supôs Klein. Ele assentiu deliberadamente, mas não pensou mais sobre isso. E então perguntou com um tom calmo: vocês ainda oferecem sacrifícios a esse Deus onipotente? Sim, ainda o fazemos. Mas desde o dia em que fomos abandonados, nunca recebemos nenhuma resposta. A voz de Derek tinha um pouco de dor. Klein recostou-se no encosto da cadeira sem pressa. Ele semicerrou olhos e disse: descreva o processo de seu ritual de oferendas em detalhes. O senhor louco quer descobrir a verdade por trás do abandono da cidade de prata? Ou quer determinar se o Criador ainda existe? Alger de repente sentiu um choque em seu corpo e estremeceu. Ele não apenas estava com medo, mas também estava animado. Isso porque ele sentiu que estava participando dos segredos entre divindades. Isso fez sentir como se tivesse sido elevado a um nível totalmente novo. Eu tenho procurado por poder, força. Não fiz isso para alcançar esse tipo de sentimento? Alger se recostou, levantou o queixo e se empolgou com seus pensamentos. O estado mental do senhor enforcado não parece normal. Audrey olhou para ele com pena. Ela finalmente entendeu que poderia haver algum tipo de segredo chocante por trás da comunicação entre o senhor louco e Sol, o que levou à perda de compostura do enforcado. Depois que a comissão de Quilangos terminar, pagarei o preço para obter informações sobre o que o senhor enforcado aprendeu hoje. Me pergunto se ele estaria disposto, pensou Audrey em antecipação, ainda um pouco preocupada. Derek não percebeu o peso de sua resposta e respondeu com franqueza: construímos altares opulentos cobertos com o símbolo do Senhor. Toda vez que recebemos uma colheita abundante de grama de feice negra, realizamos um ritual de sacrifício. Usamos os monstros que capturamos nas profundezas da escuridão para usar como oferendas de sacrifício. Depois de recitarmos o título honorável de Deus e as orações necessárias, dançamos para ele e depois matamos os monstros, para deixar sua espiritualidade e sangue contaminado tingir todo o altar. Se não tivermos monstros capturados, usamos um pecador do andar mais baixo da prisão da cidade de prata. Então, transformamos o primeiro lote de grama de feice negra em comida e servimos ao Senhor. Por fim, cantamos louvores em uníssono e terminamos o ritual. Como planejava oferecer um sacrifício a mim mesmo, não sou exigente quanto à hora, e o altar pode ser o mais simples possível. A parte mais importante seria abrir um canal com a ajuda da espiritualidade dos monstros ou do sangue que contém poderes Beyonder para completar a oferenda de sacrifício. Claro, isso sob a premissa de que alguém receberá uma resposta? Que extravagante! Klein usou seu conhecimento místico para analisar todas as etapas do ritual de sacrifício na cidade de prata antes de finalmente dizer quais são as orações correspondentes. Em que idiomas recita? Derek também estava ansioso por isso, a fim de obter dicas do senhor louco sobre como se livrar da maldição, então ele relembrou cuidadosamente e respondeu: usamos Jotun, que também é nosso idioma primário. As orações correspondentes são: seus devotos crentes oram por sua atenção. Oramos para que você aceite nossas ofertas. Oramos para que você abra os portões do seu reino. Klein ouviu em silêncio e intencionalmente deixou a névoa que o envolvia girar lentamente em torno dele. Ele assentiu como se estivesse profundamente pensativo e permaneceu em silêncio.
Quanto ao que aprendeu com isso, ele obviamente não queria compartilhar. Alger achou isso muito normal. Como os segredos de uma divindade poderiam ser revelados diretamente a um mortal? Derek também reforçou sua determinação de ficar mais poderoso, para que pudesse obter algo que pudesse angariar o interesse do Senhor Louco em troca de sua orientação. Depois de mais algumas conversas, Klein terminou a reunião. Ele viu as figuras de Justiça, Enforcado e Sol desaparecerem diante dele. Olhando para baixo, ele viu o nevoeiro cinza sem limites e as estrelas carmesins que pareciam eternamente imutáveis. No entanto, depois que avançou para a sequência 8, ele percebeu que poderia conectar ainda mais estrelas. Em outras palavras, ele poderia trazer mais membros. Pelo menos 2, assentiu Klein indiscernivelmente. Ele não estava com pressa de adicionar novos membros, e planejava agir como antes. Ele primeiro esperaria e observaria. Se Justiça e Enforcado tivessem alguma recomendação, ele poderia primeiro avaliá-las. O que vi nas últimas vezes quando o Sol estava orando? Havia uma bola de cristal límpida diante dele, mas desde que eu o puxei para o mundo acima do nevoeiro cinza, essa bola de cristal nunca mais apareceu. O pré-requisito necessário para atrair pessoas através da conexão da estrela carmesim tem algo a ver com ter um item especial ao seu redor? Ou será que toda estrela carmesim corresponde a um item na realidade que, quando conectado com sucesso, viria ao mundo acima do nevoeiro cinzenta? Gostaria de saber se com Senhorita Justiça e Senhor Enforcado foi assim. Vamos apenas assumir que é o caso. Nesse caso, se as pessoas sem esse item especial recitassem, o louco que não pertence a esta época, o misterioso governante acima do nevoeiro cinzento, o rei do céu e da terra que brande a boa sorte, e eu pudesse ouvir suas orações, seria capaz de trazê-las aqui? No futuro posso tentar. Klein não permaneceu mais. Se envolvendo em espiritualidade, ele estimulou a sensação de queda, deixando para trás o imponente palácio, a mesa antiga e as 22 cadeiras com encosto alto imutáveis sobre a névoa cinzenta. Ele dominou o poder transbordante da poção palhaço e eliminou os efeitos negativos correspondentes. Portanto, ele queria experimentar o ritual para se convocar. Me pergunto o que vou conjurar dessa vez, pensou Klein com antecipação e medo ao passar pelos delírios loucos.